Está no ar mais um episódio de Copacabana Talks e hoje a gente vai falar, pelo menos, das coisas que eu mais gosto, né? Diversão, festa, comida, Rio de Janeiro e tudo mais que tem a ver. Hoje o nosso convidado, ele é um dos maiores nomes do mundo de eventos ali, de entretenimento do Rio de Janeiro. Maiores nomes é um exagero, fudido. Depois eu indico os maiores. Empreendedor do ramo gastronômico, apesar de ter uma vasta experiência e um dos maiores especialistas de gastronomia do Rio de Janeiro, agora ele acabou de empreender nesse ramo. E também é head de marketing da Visit Rio. Ronaldo Porto, muito obrigado por você ter vindo aqui, cara. Bom ver vocês, prazer estar no Copacabana Talks, copacabanense, convicto. Não tem copacabanense, né? Isso é super esquisito, né? Só tem tijucano e barrense, né? A gente precisa acabar com esse negócio dos adjetivos. A gente precisa empreender novos adjetivos pro Rio de Janeiro. Eles têm, né? A gente não tem, né? Só tem o barrense, o tijucano e o insulano, né? Os restos não tem. Da Ilha do Governador. Ilha do Governador. Um beijo pra Ilha do Governador. Olha, só de começar, Léo, dá uns recados aí. Tem um recado aqui pra você que está nos assistindo. Já peço de antemão que você curta esse vídeo, compartilha, manda pra todos os seus amigos aí. Deixa um comentário nesse vídeo, vai ajudar a gente bastante aí na questão do algoritmo. E também considera se inscrever aí no nosso canal de membros, onde a gente está sempre postando ali vídeo dos bastidores, informações ali privilegiadas para os nossos membros assinantes. Isso também ajuda demais a gente. Agradeço demais, de coração. Tamo junto. Ronaldo. Eita, vai. Cara, o que você explica essa explosão do Rio de Janeiro ali, sendo capa da Bloomberg, falando como o lugar mais destino mais hype, cool para visitar esse ano? A gente disparou, acho que triplicou, duplicou o número de visitantes. Internacionais, né? A gente vem crescendo muito. Cara, eu acho que isso tem... É muito difícil dizer exatamente o que é, porque é uma combinação muito grande de fatores, né? Quando você pega os números e quebra eles e vê qual é a origem dessas visitas hoje, a principal aumento é a Argentina, e aí tem uma razão muito clara que não é nem a melhor econômica, né? São os dois fatores, né? Lá, pro argentino, a vida ficou mais cara dentro da Argentina, né? E com o dólar batendo ano passado, né? A gente abriu com o dólar a 6,30, né? Esse ano abriu a 6 e qualquer coisa, né? Então, a gente precisa lembrar que a economia da Argentina é dolarizada, né? A classe média argentina recebe salário, compra dólar blue, coloca embaixo do colchão, né? Então, de repente, cara, tava mais barato vir para cá, como era há 2, 3 anos atrás, mais barato passar um final de semana em Buenos Aires, óbvio, tirando a passagem, né? Mas você gasta menos lá do que você gastava aqui, né? Então, tem um primeiro fator que é as mudanças econômicas na macroeconomia da Argentina. Acho que esse é um primeiro fator. Aí eu acho que tem um segundo fator, que é cultural, né? O Brasil, ele vem numa espiral muito crescente do fator cultural, e aí você pega os filmes, você pega a Anitta, você pega um monte de coisa, o funk, cara, já tem mais de um ano que a Economist colocou o funk carioca como um dos estilos musicais que mais cresce no mundo. Cara, uma super matéria, vale a pena procurar, né? Ou foi Economist ou foi o Financial Times? Eu acho que foi Economist. Mas foi uma matéria que explicava muito, assim, falava da explosão do sertanejo no Brasil, mas que explicava que isso não tinha alcance mundial, da questão cultural do Rio de Janeiro. Então você tem uma vertical de cultura nesse crescimento. Então você está me afirmando que depois de um hiato que a Bossa Nova deixou no cenário internacional, com certeza, da música brasileira, estou te afirmando. Afirmo que o funk... Eu não acho que substituiu a Bossa Nova, mas é algo que está acontecendo lá fora. E, cara, o meu algoritmo, ele é um algoritmo engraçado, né? Porque como eu cuido da marca Rio, o meu algoritmo aparece muita coisa de gringo, porque é o que eu pesquiso o dia inteiro para ver, para mandar para a equipe, discutir com a equipe, buscar referência, o que o gringo está mostrando e tudo mais, né? E dá para ver muito a crescente do funk, né? Seja na trilha, seja em como ele toca isso, como é que o gringo vê a favela, o mototáxi. Cara, o mototáxi é um programa cultural pro gringo, é um negócio de maluco, assim. Depois eu abro o Instagram aqui e te encaminho meia dúzia para você colocar aqui neste corte, né? Mas é uma questão até que eles levam para eles como algo do tipo, é uma experiência pegar um mototáxi e subir a Rocinha, subir o Vidigal e filma e tudo mais. Então eu acho que essa estética e essa cultura do funk e da favela são muito importantes no crescimento cultural do Rio de Janeiro, como toda a estética emergente do Rio de Janeiro, né? Eu gosto sempre de lembrar que o Rio ele é uma cidade emergente.
todos os processos culturais do Rio de Janeiro, eles têm que começar de baixo para cima, né? Nada você consegue empurrar no Rio de cima para baixo. Nossa, Mesmo assim? que acontece... Cara, quando o carioca, ele gosta de verdade de carioca, né? Eu brinco sempre que se carioca gostasse de produto, a Pizzaria Guanabara tinha fechado no primeiro mês, né? Verdade, caraca. verdade. Pior pizza do mundo, mas o carioca ficava ali fora comendo aquela pizza num serviço duvidoso, né? Quando vinha 30 chopps na tua conta ali, tu tomou 15. Mas tava todo mundo lá, né? Porque o carioca, ele gosta do carioca. E tem uma coisa muito legal no Rio de Janeiro, que isso entra daqui a pouco no terceiro motivo, que eu acho que faz parte desse crescimento, que é a calçada, né? O que eu acho que o gringo, ele de fato, ele se surpreende no Rio de Janeiro, né? A forma como o Rio de Janeiro ocupa o espaço urbano não existe em nenhuma outra metrópole do mundo. Você nunca está em Chicago e vai virar a esquina e ter uma roda de samba, ou Nova York, ou Milão, ou Roma, lista, né? Então, a cultura da rua, ela define a cultura do Rio de Janeiro, né? Então, isso, mal ou bem, faz com que os processos culturais no Rio de Janeiro, eles necessariamente aconteçam de baixo para cima. Né? Você pega o funk, né? É som de preto, de favelado, mas quando toca ninguém fica parado, né? Então ele começa na favela, ele começa com o preto, ele emerge, ele vira algo emergente, o samba, e assim vai, né? A gastronomia de rua carioca, né? Como é que você sai hoje de um lugar, né? Por exemplo, o Pedro Artagão, né? O Pedro é um cara que começou lá tem uma carreira brilhante, né? Teve lá no Laguiole, passou por grandes nomes de restaurantes, abriu o Irajá em Botafogo, teve uma carreira brilhante até então, e ele dá aquela porrada quando ele abre o Rainha. E é o Botequim, cara. Verdade, e é um botequim reinterpretado, né? Hoje já temos um restaurante super. E hoje você vê, né? O Rafa Gomes teve o Tintim, o Tomás está com o Tijolada, que agora abriu o Tijolado, né? O Elia tem o Jurubeba. Então, a cultura do Rio de Janeiro é uma cultura emergente. Ela acontece de baixo para cima. A cultura do Rio de Janeiro que acontece de cima para baixo, né? É a que normalmente, rapidamente, o turista se apropria muito rápido. Qual turista? O turista de Goiânia, o turista do interior de São Paulo, o turista de Minas Gerais, que é aquele Belmonte cheio que o carioca para de frequentar. Quando o Rainha para de receber carioca, ele abre o Princesa, né? Então hoje, você vai no Rainha, dificilmente você vê um carioca, cara. No Princesa, tá todo mundo lá. Aonde? Em pé na calçada. Cara, genial isso. Né? Então, assim... Semelhante com o que aconteceu do Veloso pro Belmonte. Exato, né? exato. O Veloso foi exportável, a galera começou a pegar o Belmonte. Começou a pegar o Belmonte, e aí teve a ver também com aquele início das festas ali, né? O André Barros, a própria Esborne, do Brasil, o Ramalho, toda a galera ali, o pessoal da Orion, todo mundo começando aquele movimento de festas, né? Cuia, enfim, toda essa galera começou as festas. Essa galera frequentava o Belmonte do Leblon, né? E aí, aonde a galera ia para ir atrás dessa galera? Entendi. A pré era o Belmonte do Leblon. Entendi. Né? No momento pós-boate, o Belmonte ele acontece exatamente no momento pós-boate. Né? Então, assim, a gente tem... e a rua, ela tem um lugar muito importante na formação cultural do Rio de Janeiro, mesmo quando a gente fala de Leblon, né? Olhando para esses exemplos. Verdade, né? O próprio bairro Exatamente. Mesmo quando a gente fala de Leblon. Exatamente. O bairro das Helenas, dos Enzos e Valentinas. Inclusive, o samba do Heleninha, meu irmão, aquilo ali. Exato. O Jardim Botânico. Maravilhoso. Lotado. Rua. Né? E se fosse interno, não dava. Né? E aí você olha, né? Quem são os nossos referenciais culturais de comida, né? É o Bibi Sucos, que é um balcão para rua. É o Polis, que é um balcão para rua. Né? São os botiquins, que é rua. Então, assim, o Rio de Janeiro é a rua. Né? E aí eu acho que isso conversa com, para mim, qual é o terceiro motivo do Rio ter nesse hype hoje. Que eu acho que o Gen Z, ele estava preso em casa na fase de descoberta social e sexual da vida dele. Como assim? Pandemia. Né? Você pega uma garotada mais nova, né, que ela nasceu trancafiada e num momento que tinha 15 anos da pandemia, 20 anos da pandemia, 22 anos da pandemia, essa galera passou 3 anos trancada, cara. Sim, sim. E aí, de repente, você quer viver o quê? Você quer viver o outdoor.
Você pega as trends de viagem, você vai olhar as experiências mais valorizadas hoje de moda, né? Esses trendsetters que de fato, os alfas que de fato buscam dizer o que é o que e tudo mais, né? O mundo é cada vez mais outdoor. As pessoas buscam cada vez mais experiência outdoor, né? E qual lugar, qual metrópole no mundo tem mais experiência outdoor que o Rio de Janeiro? Nenhum. Caraca, na verdade. Né? Então eu acho que o Rio de Janeiro é um lugar onde você vive uma vida outdoor, você vive uma vida na rua, e que isso pega um americano, cara. O americano pode beber na rua. É verdade. Verdade, Aí, de repente ele tá aqui correndo nu, E nada vai acontecer com ele. com uma Skol Beats quente na mão, com um mate shine, com um checkmate, louco, translocado, correndo nu na rua, né? Toda segunda-feira tem Pedra do Sal, e os caras acham isso de maluco, assim. Sim. Você pega os reels dos gringos na Pedra do Sal, eles falam, uma simples segunda-feira no Rio, porque, cara, isso não tem lugar nenhum do mundo. Sim. É verdade. Sim. Cara, eu fui a Salvador agora, tem 2 meses, Nem São Paulo. cara, meia-noite no Pelourinho, vazio. Sim. Eu fiquei espantado, nunca tinha ido a Salvador, né? Eu tinha esse problema de caráter, né? Nunca tinha ido a Salvador. Eu também fui ano passado. Você não tinha ido, eu tô apaixonado por Salvador. Muito maneiro. Completamente Se sentiu seguro apaixonado. no Pelourinho? Super. Bizarro, né? Super seguro no Eu Pelourinho. nunca fui. Seguro no Rio Vermelho. Me senti Vermelho. demais. Assim, a minha viagem bateu quando o Macron tava lá. Mas, enfim, não sei também Não. como tá fora disso. Mas me senti muito de boa. Muito polícia, muito tudo. E, cara, eu acho que o carioca anda mais ligado. É a questão do Pedro Certezas, né? Como é que você vai explicar pro gringo que é seguro, mas tem que ficar ligado? O carioca tá ligado, né? Mas, enfim, adorei Salvador, mas é isso. Meia-noite o Pelourinho tava começando a morrer já. E vermelho também não tinha nada. Nada. Né? Só o Bar do França lá, o arroz de polvo do Bar do França. Comam arroz de polvo do Bar do França. Né? Então, assim, eu acho que o Rio ele tem para oferecer hoje para o jovem do mundo, que não é um jovem com grana, né? A gente está falando de um momento de crise, né? Uma moeda extremamente... Do mundo. Geral. Né? Uma moeda extremamente desvalorizada, 6 para 1, 5 para 1, torna para o jovem mais fácil de vir. Vamos lembrar que a diária média de um hotel no Rio de Janeiro é $100, né? E é caro. Cara, eu vi rapidinho ontem no Pão de Açúcar, eu juro por Deus. 2 gringas, aí ela pegou a Smirnoff, $4. Falando pra amiga dela amarradora, assim, cara, $4. Cara, eu vi um reel de uma britânica contando o que era uma caipirinha, que ela pagou £1, 1,50 libra, né? E falando que they have a thing called cachaça. And it's like a quadruple vodka. Eu achei maravilhoso, né? Então é isso. Então eu acho que o Rio, ele entra na pauta mundial porque ele é desconhecido, né, do jovem, de todo mundo, né? O jovem hoje não tá com grana em lugar nenhum do mundo, então você chegar num lugar que pro jovem é muito barato, que é igual pra gente ir pra Tailândia, pro Vietnã. Sim, exato. Né? Você chegar num lugar que é muito barato, você chegar num lugar que tem uma oferta cultural brutal, num lugar que hoje é referência de moda, é referência de estilo, é referência de música, isso ser acessível, isso ser gostoso. E, cara, o negócio de vão roubar seu celular já virou piada. Sim. Já virou meme lá fora, do tipo, vim pro Rio e não roubei meu celular, e a galera brincando. Ou roubaram meu celular e é isso mesmo. Ou do tipo, olha aqui essa vista, você acha que isso vale um celular? Então, assim... E aí eu acho que... Não, esses dias teve um gringo que quis me dar um golpe, um cara lá de Manchester. Eu falei, fudeu, meu irmão, ele que veio me abordar na roupa pra me dar um golpe. Em inglês, com aquele inglês, porra, de britânico, fudeu. É a história lá do meu nome não é Johnny, né? Fuck you, fuck tu, mané. Fuck you, eu vi no cinema. Mas eu acho que tem um fator que eu não acho determinante, mas eu acho que influencia, é que pós-pandemia, todas as grandes metrópoles do mundo ficaram mais violentas. Ponto. Então, acho que o conceito relativo de violência mudou. Né? Acabaram de descobrir um esquema de 80 mil celulares roubados por ano na Inglaterra. Desviados para a China porque tem SIM desbloqueado. Um celular roubado em inglês na China chega a valer $3 mil. Caraca. Coisa de doido. Essa é a verdade. Por causa do SIM card desbloqueado. Né? Então, assim...
não tá mais tão perigoso aqui. Depois que você começa a ver pickpocket todo dia em Roma, em Milão, em Paris. O TikTok foi muito importante nisso. Essa galera que vai atrás de pickpocket agora tá indo pra dar porrada nesses caras. Mostrou que o mundo, meu irmão, não é... O mundo não são Shining Rainbows, né, cara? Exatamente. Então, eu acho que tem um pouquinho de tudo, cara. Mas eu acho que, principalmente esses 3 fatores, né? Eu acho que a melhora econômica da Argentina em relação ao Brasil, quando a gente fala do fluxo financeiro de lá para cá, né? Segundo, essa questão cultural do Rio de Janeiro, do Brasil, que vem crescendo cada vez mais. E, por último, essa demanda reprimida do entretenimento aberto da geração Z, principalmente. Entendi, genial. E deixa eu te fazer uma pergunta. Beleza, a gente tem Pedra do Sal segunda, a gente tem eventos à torta à direita no Rio de Janeiro. Mas a noite está morrendo. Ela está mudando. Tá mudando. Você, como um especialista da noite. Especialista, eu já parei, já. Já embalou muita gente aí. Já embalei muita gente. Eu acho que vale... vocês chamaram até o Baruch da Vibra e o Ramalho da Esbórnia, participaram do meu negócio de diversão, lá com o Alanzinho. Foi irado, né? Super legal o episódio. Menino, beijos pra vocês. Vale dar uma olhada quem quiser saber um pouco mais. É uma galera que tá na noite até hoje, galera do Bosque, da Esbórnia, Mixed e tudo mais, né? Cara, a minha visão sobre isso. Minha visão é que isso é ciclo, né? Eu acho que tem uma coisa de ciclo, né? E eu acho que tem também uma coisa geracional e uma coisa de grana de novo, né? Eu acho que hoje, o jovem de hoje tem menos dinheiro que a gente tinha na idade do jovem. Exato, eu bato muito nessa tecla. Eu acho que assim, eu ganhava R$4.000 com 25 anos em, sei lá, 25 anos eu tinha em 2011, né? 2011. O jovem de hoje ganha R$4.000 também. O Chopp Brahma era R$2 e a cerveja 600, R$2. Exatamente. O salário mínimo era 800. Hoje é 1.600, era 600, hoje é 1.600, sei lá, tem que pegar os números aí. Sim. Alguém corrige aqui no corte. Então, eu acho que a gente tem que olhar para isso. O jovem tem menos dinheiro. Eu vi um texto super legal sobre isso outro dia, dando um scroll no Instagram. Acabei não lendo o artigo, mas era uma provocação, assim. O jovem sai menos ou o jovem tem menos dinheiro para sair? Eu sempre pensei isso. Eu acho que isso é uma provocação que a gente tem que fazer, né? E aí eu vi uma outra provocação que eu também achei interessante, não me aprofundei, mas que é a história da Gen Z com o exercício físico, né? Será que é uma geração que tem tantas questões com a frustração, tantas questões com não saber perder, não saber lidar com a frustração, e ela vai para o exercício físico, que é uma das poucas coisas na vida, que a quantidade de esforço tem a ver com a quantidade de recompensa? Não sei, cara, mas eu acho que tem muitas coisas envolvidas aí. É óbvio que é uma geração mais diurna, né? Eu acho que isso a gente não pode negar. Eu vi um outro texto, esse eu li e achei maravilhoso. Ele explicava por que o mundo 24 horas está morrendo. Por que a noite está morrendo. Eu acho que era um texto de Nova York, um cara de Nova York, explicando por que Nova York não é mais 24 horas. E ele explica que, assim, o mundo 24 horas ele começa na Revolução Industrial. Tá. Por que ele começa na Revolução Industrial? Porque as fábricas funcionavam em 3 turnos. Então, com as fábricas funcionavam em 3 turnos, você tinha que ter o all-day diner, você tinha que ter o all-day breakfast, você tinha que ter o all-day lunch, porque tinha sempre alguém tomando café e almoçando em todos os horários. Né? Então, tinha sempre gente entrando e saindo desses lugares. Né? Isso começa em 1700 na Inglaterra, isso começa em 1850 nos Estados Unidos, né? Isso começa a desenhar a dinâmica social e cultural das grandes cidades, né? E isso influencia. Quando isso começa a diminuir nos anos 20 e 30, né? Porque a gente... Você tem a ascensão da classe artística. Você tem o jazz, você tem o teatro, você tem todo aquele movimento que aconteceu Paris, Nova York, Londres, nas grandes cidades, né? E a noite passa a virar o lugar não do trabalhador, mas do boêmio. Né? A relação da arte com a noite... Caralho, a relação da arte com a noite, existe uma ocupação ali que acaba definindo esse lugar. À medida que a gente entra numa era de performance de trabalho, né, de automação, de que você tem que render cada vez mais, porque o dinheiro não dá, você tem que ter 3 empregos. Sim. Cara,
Quantos amigos de vocês hoje é bem remunerado com um emprego só? Poucos. Né? A galera tá todo mundo no corre, tá todo mundo investindo em Airbnb, tá todo mundo investindo no mercado financeiro, tá todo mundo tentando fazer o máximo que dá para manter as contas dentro do eixo. Né? Então, quando você entra numa cultura de performance, e a cultura de performance exige que você acorde 5 da manhã, 6 da manhã, 7 da manhã, né? Você começa de alguma forma a inviabilizar a noite, porque você financeiramente você estrangula a noite, fazendo com que o cara tenha que acordar às 6 da manhã, porque não é mais uma opção ele não ficar até de madrugada. Então, eu acho que muda um pouco. Você acho que demitido 3 vezes para entender isso. Acontece. Por isso que é bom empreender. Empreenda e beba até tarde. Ô, Ronaldo, você estava falando quando você começou a falar do Rio de Janeiro, principalmente que você estava comparando com outras cidades, eu comecei a pensar alguma cidade assim que eu não sou tão viajado assim, mas conheço algumas. Só que aí no final você deu 2 argumentos que me quebrou, porque eu fiquei pensando, pô, qual é uma cidade que tem essa coisa toda da galera beber na rua, Eu pensei em Las Vegas, e por acaso foi a última cidade que eu visitei fora do Brasil, aí ano passado. E os argumentos que me quebraram, que você falou, primeiro a questão do valor. Sim. Porque, cara, eu tomei aqueles drinks lá que o pessoal toma em Las Vegas, que, cara, $33. É tipo assim... Tá R$150, R$160. Cara, num drinkzinho. É pesado, ainda mais pro brasileiro, né? Total. E outra coisa é a questão do É pesado pra qualquer um, tá? Pro americano é caro. São 3 horas de trabalho. Exatamente. Verdade, né? Exatamente. E a questão do jovem. Eu antes eu já fui algumas vezes para Las Vegas, mas dessa vez, antes de ir para lá, fui em outubro. Surubeiro. Não, eu já fui para lá em várias situações. Já fui com a galera, já fui casado, já fui, enfim. Entendi. Já casou? Já casei. Não, em Las Vegas não. Com Elvis. E aí, porra, eu li um artigo que Las Vegas está virando uma cidade fantasma. Por quê? Acaba que eles têm aquela cultura do cassino lá, né? Enfim, e a gente está falando de uma cidade também muito turística, né? Que é o turismo lá. E a pessoa, o público que vai para esse tipo de entretenimento, de cassino, é um público idoso, velho, né? Bem verdade que quando eu fui, ia ter uma luta de boxe lá, o Canelo contra o Crawford, que pra quem gosta de luta foi a luta do ano. Foi a luta do ano, então realmente estava lotado, estava abarrotado a cidade. Mas aí, de novo, esses 2 argumentos me quebraram, que eu falei, realmente o Rio é a cidade que, principalmente pro turista, toma que nem o que você falou, vai pagar um euro na... Não, o cara vai pagar no white dele 1 euro, vai pagar no Shop 2, vai pagar na prostituta 40 euros. Quanto é que tá a prostituta? Não sei. Tô falando que deve achar aí uma aí por R$300. Deve achar. Eu não sei. E nesse ponto, porra, o Rio tá acima de Eu acho que não Vegas. dá pra comparar Rio com Las Vegas. Acho que começa por aí. Eu acho que a gente não pode comparar uma metrópole funcional com uma cidade show. É verdade. Ali é um mundo à parte. Você entra um mundo ali, à parte, é um aquário, é uma Disneyland de adulto. Perfeito. Construída no meio do deserto, feita pra ser o que é. Perfeito. Boa que nunca definição. foi capital de porra nenhuma, nunca foi, não teve movimentos sociais, não tem a pujança cultural que o Rio de Janeiro tem. O Rio de Janeiro é uma das cidades que tem mais universidades do mundo, uma das cidades que tem mais museus do mundo. O Rio de Janeiro ele foi a sede de um grande império. Sim. E a gente tem que lembrar disso. Perfeito. Né? Então eu acho que a primeira coisa que eu cortaria é isso. E a segunda coisa que eu acho que vale a gente pontuar, e que é uma coisa que eu uso muito no trabalho do Visit Rio e que isso define parte da estratégia que eu e a minha equipe a gente traçou para a cidade, para a divulgação da cidade, que é a seguinte. Toda grande metrópole turística, ela tem 2 grandes verticais de assunto que mantém essa metrópole viva para o turismo. Tá. Um é a cultura, outro é a gastronomia. Pense em qualquer uma. Paris, cultura e gastronomia. Caralho. Né? Londres, cultura e gastronomia. Né? Nova York, Chicago, São Francisco. Pega.
vai. Berlim, e vai. Lei gastronomia... E até... Mas tem aberto. Mas tem, eu tô ligado. Vai ter pra caralho. E Las Vegas, ela importa de outros lugares. Las Vegas é o shopping center dos Estados Unidos. É o shopping center do turismo. Faz sentido. E é maravilhoso, mas é o shopping center do turismo. É outra pegada, né? Quando você olha... São Paulo também é a mesma coisa, né? Cultura e gastronomia. E quando você pega o Rio de Janeiro, né? O Rio ele tem uma terceira coisa que nenhuma outra cidade, metrópole grande do mundo tem. O Rio é um balneário. Perfeito. Isso é muito louco. Sim. Porque é um balneário de 9 milhões de pessoas. Eu sentei para almoçar com um dos maiores produtores de vinho da Argentina, um americano que veio para a Argentina. Foi o cara que levou o Malbec para o mundo. Caraca. Somente. E a gente estava sentando para almoçar na inauguração de um restaurante aqui. Os caras trouxeram o cara para o Brasil e tudo mais. Né? E aí eu estava justamente falando sobre isso, sobre o Rio e tudo mais. Ele, mas quantas pessoas tem no Rio? Estava explicando para ele essa questão na grande cidade. Ele falou, 9 milhões. Ele, oi? E o cara ficou incrédulo. Sim. Que o Rio de Janeiro tem 9 milhões de pessoas. Uhum. Né? Então o Rio, ele não é somente uma cidade litorânea. Tá. Porque Barcelona é litorâneo. São Francisco é litorâneo. Tel Aviv é litorâneo. O Rio é um balneário. E a cultura do Rio de Janeiro é definida pela praia. Sim. Porque o que é essa nossa relação com a rua? Ela é também a nossa relação com a praia. Né? Quando eu me mudei para Copacabana, eu tinha 14 anos. Né? E eu ia à praia ali na Hilário, né? No posto 3, com a galera do Tabajara e com a galera do vôlei do Renato França ali. Né? E aí um dia minha mãe chegou para mim e falou, cara, não tem problema nenhum, você pode ter quantos amigos você quiser, você só tem que ficar ligado, porque de sunga todo mundo é igual. Né? E tem amigo que você tem na rua, tem amigo que você traz para casa. E eu acho que no Rio todo mundo aprende a conviver com a desigualdade, todo mundo aprende a conviver com a diversidade. Isso acho que é único nosso, é uma característica nossa versus do Brasil. Você pega esse moleque de São Paulo, eles nunca conversaram com ninguém com diferente. Pudinzinho. Surra de pudim. Né? Então, assim, eu acho que essa questão de na praia todo mundo é igual, você não sabe se você tá do lado do filho do Lema, do filho do, sei lá, do Aécio, do Armínio, ou você tá do lado do filho da empregada do Aécio, do Armínio, do Lema, entendeu? Sim. Tá todo mundo ali na mesma praia com a mesma sunga. Sim. Né? A sunga preta. Né? E eu acho que isso define um pouco as nossas relações sociais. E essa questão do balneário, da cultura praiana, ela mexe muito com a cultura do Rio de Janeiro. E eu acho que num certo momento, por ter o balneário, o Rio se limitou a vender o balneário. O que é o Rio pro gringo? Cristo, bondinho, praia de Copacabana, carnaval. Bunda. Né? Uma bunda. Então, assim, quando você olha para esse lugar do balneário, quando você olha para esse lugar do carnaval e você esquece de contar que aqui é uma grande cidade, você tem um problema muito grande. Que é assim, ele vem para cá só pensando no balneário. E aí você não quer ser assaltado em Búzios. Entendi, você quer estar relaxado. Você quer ser assaltado em Porto de Galinhas? Não. Você quer ir para Porto de Galinhas com esse medo? Não. Né? Agora Porto de Galinhas tem que sair na porrada lá com uma porrada. Né? Fazer um camping para se preparar para o treinamento. Mas assim, então eu acho que a gente precisa cada vez mais trabalhar a imagem do Rio de Janeiro como uma grande cidade. Né? Que é o que eu falo, o Rio ele não pode ser vendido como uma cidade turística. Entendi. O Rio tem que ser vendido como uma metrópole turística. Isso faz muita diferença. Isso faz muita diferença. Porque se o cara vem pra cá sabendo que isso aqui é uma grande cidade, ele vem pra cá como ele vai pra Nova York, ele vem pra cá como ele vai pra Cidade do México, ele vem pra cá como ele vai pra qualquer outra grande cidade em desenvolvimento, Nova Delhi. Listem várias, né? Ele vem pra cá com esse mindset. Eu não posso ir a qualquer lugar, eu não posso sair por aí carregando uma câmera sem olhar pro lado. A vida não é um morango. Sim. Numa grande cidade, em qualquer grande cidade. Né? Em Londres o carro passa avisando para você tomar cuidado com o celular, viu? É pickpocket, sabe assim. Então eu acho que a gente tem que também parte desse problema de percepção que o Rio de Janeiro tem é porque ele não é percebido como uma grande cidade, ele é percebido como um balneário.
E ninguém quer balneário pra se estressar, porra. Cara, sensacional. Caraca, eu isso. nunca tinha parado pra pensar nisso. Né? E essa é uma coisa que eu tento mostrar para meus amigos estrangeiros, que, cara, o Rio é uma das poucas cidades, assim, que você tem tem uma beleza natural, né? E tem várias coisas naturais, né? Do ambiente. E também é uma cidade com uma infraestrutura de metrópole, né? Parte do nosso trabalho é isso, né? Mostrar isso. Poucas cidades são assim, tem essa beleza com uma infraestrutura, ou a cidade é muito bonita, mas é uma praia paradisíaca sem... Eu diria que nenhuma tem. Perfeito. É isso, eu queria ouvir isso, porque às vezes eu quero falar... Eu posso dizer isso, né? Eu sou pago pra dizer isso, mas assim, eu diria que nenhuma tem. Não, mas... Então agora eu sei o que eu vou falar, porque eu sempre falo, cara, não tem. O meu argumento que ia falar era de Barcelona, mas você falou que Barcelona não é inteiro, não é uma cidade de... Não, balneário. Não é um balneário que tá aqui. Não é um balneário. Não é uma megastrópole. Não é uma megalópole no balneário, assim. Sim. Não é um negócio do tipo... que a cultura da praia define a cidade. Aqui o banqueiro e o bancário vão à praia de trabalho. E isso define a cultura, cara. Isso define o pace da vida. Isso define como a gente vê o mundo. Isso define como a gente interpreta o mundo. Isso define a sua relação com as drogas. Isso define a sua relação com arte. Isso define a sua relação com cultura. Isso define a sua relação com o sexo. Isso define a sua relação com a bebida. Isso define a sua relação com absolutamente tudo. O fato de você ter uma cidade que ela é horizontal, né? E aí você ainda tem um fator histórico que é a chegada da família real e a corte, né? O Rio passa a ser muito importante e você tem um monte de gente aqui vivendo em torno do rei, né? Então ele passa a ser uma capital que é habitada pela corte, e por isso que no Rio ser amigo de alguém é mais importante que ter dinheiro, porque você é amigo do rei, né? Por isso que a carteirada nasce no Rio de Janeiro. Sabe o que você está falando? Né? Isso é o Rio de Janeiro. Né? Eu sou amigo do rei. Tu já ouviu muito isso, né? Muito. Cara, eu tava falando disso esses dias, né? Teve uma vez que a gente fez um brasa lá no Rio Beach Club. E aí a Laís, minha sócia, tava na porta, assim, resolvendo algum BO de porta. E aí sai um cara com um balde da Polis, assim. A gente tava com a Cacilde na época, patrocinando. E o cara saiu levando o balde, né? E o segurança foi falar com ele. Não, o Ronaldo me deu um balde. Falou o teu nome. Não conheci o cara, pô. Acho que deve ter. O cara apenas disse que eu dei um balde pra ele. A Laís mandou o segurança ir lá buscar o balde. Né? Mas assim, eu acho que o Rio ele tem muitos fatores muito complexos que determinam parte da cultura da cidade e do próprio brasileiro como um todo, sendo o Rio o que foi. Né? Mas eu acho que isso... Principalmente quando a gente olha para o Rio hoje, a gente olha para esse Rio que é cada vez mais vendido lá fora, né? Isso é muito legal, porque é muito bacana o turista estar aqui no Bosque, que hoje é o programa de segunda a segunda que acontece na cidade, né? E não tem uma putaria VIP no Bosque, não tem um negócio de estourar champanhe com... É democrático, no sentido de quem pode entrar ali, ele é democrático naquele universo. Óbvio que o Bosque não é para todo mundo, né? Mas ele dentro daquele lugar existe uma paridade. Talvez não seja democrático, mas ele existe uma paridade ali dentro, entre quem está ali dentro. Então você dificilmente no Rio, você não vai estar num ambiente... onde você vai ser muito diferente porque você tem muito mais dinheiro do que outra pessoa. É óbvio, né? Tô falando aqui da Zona Sul expandida, né? Mas, e aí, quando você chega... Desde que eu fui na Portela, tava gringo pra caralho lá, meu irmão. É isso. Os caras, meu irmão, pegaram 1h30 de carro da Zona Sul pra poder ir ver escola de samba. É isso. Qual outro lugar que faz isso? Mas isso que ele falou da cultura da praia, e eu acho que tem tudo a ver com a cultura da praia, que é aquela coisa, realmente... você não sabe quem é quem. E, porra, isso também... Deixa malandro também. Porque, por exemplo, o cara que ele não tem grana... É que você aprende a respeitar o outro de chinelo. Você tem que ficar ligado, irmão. Você tem que ficar ligado em todo mundo. E não só todo mundo pode ser alguém. Cara, O Ronaldo, não só isso. O cara que não tem grana, ele pode muito bem chegar e se aproximar de uma menina que é patricinha. Eu tenho uma teoria... mas que vai um pouco mais além do que isso. Né? Eu tenho uma mas você pegou o meu ponto, né? Eu peguei, eu vou te falar exatamente o que eu penso sobre o seu ponto, né? O Rio de Janeiro, e eu vou falar algo que é brutal aqui, e que talvez seja cancelado. Mas assim, é o único lugar de uma grande cidade de entretenimento do mundo que com 12 dinheiros você tá no lugar mais legal da cidade e você transa.
Porque, por exemplo, vamos pegar lá, auge da pandemia ali, aquele negócio do Boa Praça. O Boa Praça era o lugar mais legal da cidade. Sim. Você precisava sentar no Boa Praça para curtir o Boa Praça? Não. Você precisa estar dentro do Belmonte para curtir o Belmonte? Não. Você compra uma Heineken de R$12 na banca de jornal. Na banca de jornal. Né? E você tá ali, e você conhece alguém, e você vai se divertir, você vai pegar a gatinha, você vai pegar o gatinho, e você vai ficar ali com a tua Heineken quente, você vai participar da sociedade. Então é isso que eu falo, assim, o Rio de Janeiro não é um lugar de dinheiro, é um lugar de acesso. Isso faz muita diferença na dinâmica da noite, na dinâmica da praia, na dinâmica de tudo. Porque o Rio de Janeiro é um lugar que, por você conhecer as pessoas, você tem acesso. Nos Estados Unidos, primeiro você não conhece quem não é da sua classe. Sim. Porque isso não é horizontal, né? São Paulo, que seja, né? E segundo, que você não entra no clubinho, né? No Rio você consegue entrar, você consegue estar nos lugares que não necessariamente são da sua classe. É óbvio, gente, que tem restrições, é óbvio que tem um monte de coisa, mas enfim, você tem acesso, você chega nas pessoas, né? Então eu acho que assim, quando você coloca em perspectiva que aqui é mais importante você ter contatos do que ter dinheiro, e que poucas cidades do mundo são assim, porque poucas cidades do mundo você vai ser validado só socialmente e não pela tua grana, você começa a entender um pouquinho da dinâmica do Rio de Janeiro. Né? Você começa a entender um pouquinho de por que as coisas são como são e até por que a gente tá virando um lugar tão legal para o turista. Porque você não precisa ter um monte de dinheiro no bolso para estar no lugar mais legal da cidade. Você pode ir lá pro Soga, em São Conrado, e não necessariamente estar ali dentro do quiosque gastando uma grana, mas você tá ali em volta, cara, curtindo o pôr do sol, com gente legal e tudo mais. Ou então, mesmo que você esteja dentro do quiosque, você não tem a pressão de ficar gastando dinheiro o tempo todo, botar combo. Entendi. Que é a nossa relação com o global, por exemplo. Né? A gente não vai lá... Carioca não pede autógrafo. Carioca não para famoso na rua. Cara, outro dia o Jorge Aragão apareceu na choperia. Uma doideira. 3 semanas de choperia, o cara apareceu lá, ficou de 5 da tarde às 11 da noite. E ninguém perturbou o cara, porra. Ninguém foi lá encher o saco, tirar foto, o cara tá lá. O cara mora em Botafogo, desceu, foi conhecer o restaurante novo do bairro. Sensacional. Então, assim... Quando eu era moleque, eu era Gunner, né? Fã do Guns N' Roses de maluco, né? Eu lembro ter lido uma entrevista do Axl Rose, né? Que ele falava, cara, Los Angeles é o lugar mais legal do mundo, que ninguém me enche o saco, porra. Sou só mais um, tem Hollywood, tem a música, tem as drogas, ninguém me perturba, porra. É isso que eu falar, Rio parece com Los Angeles. Quando você falou lá as 3 referências, né? Que o Los Angeles tem o quê do natural, da natureza? Tem. O Rio, acho que o Los Angeles é mais pressa. Mas a galera vai de roupa pra praia. Não, e você não se cruza com as pessoas, não é uma cidade de carro, né? Exato. A rua faz muita diferença. Exato. Porque eu acho que a diferença é ter praia e ser balneário. Entendi, sim. Porque exatamente, não ser é litorâneo e ser balneário. Né? Balneário é aquele lugar que a pessoa vai pra descansar. Balneário é o lugar onde você tira férias de praia. Ninguém tira férias de praia em Los Angeles. Essa porra não existe. Não existe. Né? Você vai para outras cidades ali perto. Né? Então, assim, eu acho que o Rio, por misturar essas coisas, né, ele é uma cidade única no mundo. No mundo. Eu acho que por isso que ele é tão interessante. Porque ele é diferente de tudo. E ele é muito permissivo, e ele é muito divertido, e ele é muito sexy. E a gente que nasce aqui, a gente meio que não entende, cara. A gente não entende. Não entende, a gente não entende, a gente não dá... Lá em Copacabana a gente não dá valor. É essa relação que você tem na praia. A gente aprende depois de velho, cara. Eu não acho que a gente não dá valor, eu acho que a gente não entende mesmo. E talvez tem muita gente que morre sem entender. Pode ser. E tá tudo bem. Mas vive. Não quer dizer que não vive, mas que nunca reflete sobre. Sabe? A gente de fora não vive. Meus amigos da faculdade, tudo brega de outro estado. Cara, os caras não entendem isso, meu irmão. Não entende. Cara... Quer fazer uma pergunta que eu queria... Não. Eu tava lembrando quem a gente encontrou outro dia no Brasil. No Brasil? O de Copa. Não vou divulgar a concorrência? Pode divulgar. No SAT? Tava onde? Não, porque eu não era concorrência, não. A gente tava no Brasil Copacabana mesmo. Porra. Melhor, pô. Bunda de fora, melhor bunda de fora de Copacabana. Brasil de Copa, eu sou fã, moro do lado, morava do lado. Sou fãzaço. Não, eu faço reverência a todos que vieram antes e estão aí até hoje. Lá eu acho nada mais difícil do que empreender com gastronomia no Rio de Janeiro. Então, paga um pau gigantesco. Eu amo o Brasil de Copa. Mas ele deu uma ideia ideal, porque assim, um exemplo ideal. A gente tava no Brasil de Copa, no bunda de fora, comeu, terminamos de comer, tava lotado, né? O salão é pequeno. Normal. E, cara,
quando a pessoa que a gente sai da escadeirinha, que, porra, pra gordo, Sim, ali é foda. não é fácil. Né? Quando botar... Meu irmão, eu tinha que comer assim, cara. Eu tinha que estar contraído o adutor aqui, porque senão, cara, era um negócio horroroso antigamente. Hoje, tá apertado, ele vai estar de boa. Menos pior. Aí, meu irmão, a gente sai dos lugares, ocupa um senhor com uma criança. Esse senhor é só simplesmente Ike Batista. Comendo num braseiro. Bunda de fora, bunda de fora. Bunda de fora, pô. Bunda de fora, exatamente. Bunda de fora. Nem na mesinha ali. Não tava na mesinha da calçada. Tem gente que é chato. Não quero bunda de fora. Bunda de fora. O Ike come no bunda de fora e você não, filho. É isso. Caralho, isso aí. Então, assim, eu acho que é isso. Eu acho que isso é o Rio de Janeiro. E ninguém tava lá pedindo autógrafo pro Ike, ou xingando o Ike, ou ignorado. Ninguém ligou pro Ike. Só mais um, exato. Sabe? Então eu acho que assim, tudo isso faz do Rio essa cidade tão incrível. Né? Eu brinco sempre que assim, é muito difícil você sair do Rio para algum outro lugar. Você tem que ir pra um lugar muito melhor. Quais são? Mas lá é mais seguro, é mais fácil de ganhar dinheiro. Porra, eu acho que tem todas as variáveis, tá? Eu não acho que é uma cidade perfeita, acho que tá longe de ser uma cidade perfeita, né? E eu acho também que a gente que nasce na bolha tem muito mais facilidade do que quem nasce fora da bolha. Sim, total. Né? Ou a gente que nasce próximo da bolha. Eu não nasci na bolha do Leblon, não nasci na bolha sou filho de 2 funcionários públicos, né? Mas por diversos motivos, né, de contexto, eu fui cair na bolha de evento, fui cair na bolha da Soci do Rio de Janeiro, trabalho há mais de 15 anos nesse lugar. E entendo muito e curto muito esse lugar. E foi um lugar que me fez ver o Rio de Janeiro de outra forma. Sim, né? Empreender com evento, né? Cara, chegou ali entre 2015 e 2014. 14 a gente começa o Brasa, em outubro. E 2017, que quando eu saio da Asborne, cara, eu era sócio de 2 dos eventos mais legais do Rio de Janeiro. Eu era sócio da Asborne e do Brasa BBQ. Sim, total. Né? Saio do Brasa, saio da Asborne e vou ser sócio da Nas Internas, da Carrapetas. Passo 1 ano dentro da Orion até a pandemia, eu fico dentro da Orion. Começo um Réveillon em Caraíva e tudo mais. Né? Trabalho com todas as grandes agências do Rio, né? Faço o Feverê, com a Fábrica, com a Orion lá dentro do Rio Beach Club, trabalho com todo mundo. O Brasa teve esse lugar muito transversal, porque era muito gastronômico e a galera frequentava, né? A galera das outras festas frequentava muito, porque, porra, open burger, né? Não, E tava todo mundo na idade já de querer ir pra um lugar que tinha lugar pra sentar, que era de dia, porra, gostoso pra cacete. Né? Então, os teus eventos acompanham a tua idade ou não? Os meus eventos acompanham a minha idade. Eu nunca fiz um evento que não fosse pra uma galera da minha idade. Entendi. Interessante isso. Mas, cara, a minha entrada no mundo de eventos tem muito a ver com o Dudu Brasil. Né? O Dudu é um irmãozão meu, que eu amo muito. Né? Um cara que a gente estudou junto no colégio. Né? Na verdade, assim, o meu primeiro trabalho remunerado foi ser promoter da Maxims. Do Rio Sul. Do Rio Sul, do Maxims lá de cima. E eu fui na primeira semana da Maxims, quando a Maxims inaugurou, eu fui o melhor promotor da Maxims. Eu com 12 anos, eu não podia entrar na Maxims, né? A Patrícia François tinha que me buscar lá embaixo para me liberar dos seguranças, porque era 13 anos e eu tinha 12. Maxims. E eu era o melhor promotor da Maxims. Então, cara, eu frequentava a Praia da Garcia, do Caperrá, naquela época, Ronaldinho. Era o Ronaldinho. A galera espera se formar para trabalhar. Exatamente. Anos, o cara já tinha 12 anos de pista. Eu empreendi um pouco antes, né? A minha primeira grande frustração empreendedora, eu no Natal de 93, eu ganhei um ventilador de pilha, né? E eu comecei a alugar ele no colégio, não tinha ar-condicionado. Nem precisa, Isabel. Eu comecei a alugar, eu alugava por 1 centavo o minuto, né? Juro, pô. E aí um dia a professora flagrou a transação financeira ali na sala de aula e eu fui repreendido por empreender pela primeira vez. Em 94, no início do Plano Real, com 8 anos eu fui repreendido por empreender. Porra, né? Você tá voando. E aí, cara, e aí depois eu fiz de tudo, cara. O primeiro carimbo que eu fiz foi pra ter pra carimbar a filipeta de matinê, né? Eu e mais 2 amigos do prédio, a gente organizava a festa junina, fazia tudo. Então, cara, eu sempre empreendi. Foi um negócio muito natural para mim, o caminho para empreender, porque algo sempre esteve dentro de mim. Né? Sou designer de formação, eu sempre tive relação muito próxima com o criar, e a minha mãe sempre deu muita força, minha mãe é arquiteta, né? E minha mãe sempre deu muita força para eu entrar na ESD, para eu fazer desenho industrial, né? Depois de fazer publicidade.
Fiz publicidade depois. Eu fiz junto, né? Na verdade, um ano depois eu comecei publicidade. Entendi. Né? E fiz na cidade ali. Eu morava ali no Corte Cantagalo e eu descia pra fazer ali... A na ERJ Bolívar, não, é o ERJ? O ERJ. Ia na Lapa, né? O campus é separado. A ERJ, na verdade, era uma universidade que não era da UERJ, mas quando você junta o estado, ela entra pra UERJ. Entendi. Né? Então, assim... E era, na época, a melhor faculdade de design da América Latina. Não sei se ainda é, não acompanho os rankings, mas a gente cagava essa regra lá na época. Né? Então, eu sempre tive essa relação muito próxima com criar, né? Com os eventos, com empreender, com o mundo de evento. E aí, quando o Dudu tava na Baronete, né? Eu tava, fazendo design na Lapa. Outro rolê. Eu ia pra Lapa, bebia cerveja no sinuca da Lapa 9 da manhã. A gente ficava batendo na porta da sinuca da Lapa até os caras abrirem a porta pra gente entrar. Era coisa de maluco. Assim. É isso. Estudar na Lapa, eu tenho amigo que ela fez colégio na Lapa. Mudou a vida dela, meu. Eu acho que a universidade pública mudou a minha vida. Né? E eu entrei pra UERJ no segundo ano de cotas. Né? E mudou completamente a minha vida de bolha, assim, de como é que eu entendi meus preconceitos e como é que eu entendi as cotas mesmo, né? A importância com o tempo, eu entendi que aquilo ali não era para aquele cara que estava ali. Era para que o meu filho tivesse as oportunidades que o filho dele tem, e talvez no colégio que o meu filho e o filho dele estudassem, não ia ter só um negro na série, que era o meu caso, assim, tinham 3 pretos no Princesa Isabel, na minha série. Talvez daqui a 15 anos seja um pouco mais representativo do que a sociedade. Então, eu acho que a faculdade pública, ela fez eu reinterpretar muito dos meus preconceitos e querer resolver eles, né? Eu acho que a gente nasce com preconceito, o cérebro funciona a partir de preconceitos, né? O seu cérebro tem um monte de conceito e ele toma decisões a partir desses conceitos. Então, o seu cérebro, ele é uma máquina de preconceito. Esse é o que o seu cérebro é. Né? Ele só funciona a partir do preconceito. Né? E todos somos criados... cheio de preconceitos, e cabe a você querer resolver isso dentro de você. Então, assim, quando eu tava na Baronete, eu tava na Lapa, cara. Eu tava em outro lugar. Outra parada. Outra parada completamente diferente. E eu fazia 2 faculdades e trabalhava. Então, o Dudu ficava, volta, cara. Vamos fazer festa, vamos fazer não sei o que, você é bom nisso, o cacete é 4. E eu sempre fugi. Né? E aí fui trabalhar com branding, fui trabalhar com inovação e tudo mais. E quando foi 2010 para 2011, a Sbornia estava fazendo 1 ano, né? O Dudu e o Ramalho começaram a Sbornia lá no Studio Lounge, no Botafogo? Sbornia ali. Acho que foi Studio Lounge. Em Botafogo. E o Dudu começou a me chamar para ajudar ele com a parte de posicionamento de marca da Sbornia e dos projetos dele. Aquele perto da matriz ali? Acho que é. E aí, a Sbornia começa lá em 2010. A Sbornia fez 15 anos agora. Em setembro, a Sbornia fez 15 anos. Né? E o Dudu começa a me chamar, e eu começo a ir para os eventos do Dudu muito com um olhar de serviço, um olhar crítico, o que funciona no bar, o que não funciona. Eu sou um cara muito chato de serviço, eu sou um cara muito bom de processo, né, de funcionamento. Beijo para a equipe da Choperia Botafogo, que me atura 40 dias enchendo o saco. Então eu sou muito atento a processos. Né? Então eu entro na Sbornia como sócio, trabalhando primeiro nessa parte de entender os fluxos, de entender o que precisa, o que não precisa, isso muito junto do Dudu, e depois a minha participação ali ela acaba crescendo, e eu começo a trabalhar com o Ramalho na parte de posicionamento de marca da Sbornia. Né? A Sbornia ela teve um problema ali, não um problema, né? Mas enfim, entre 2013 e 2014, a Sbornia de 3 para 4 anos, a de 3 foi na Leopoldina, e a de 4 acho que também. Né? A gente começou a ver que a Sbornia estava virando festa de novinho, né? E o ticket ia baixando e tudo mais, era mais difícil conseguir patrocínio, e a gente decidiu que a Sbornia ela ia evoluir, né? E eu e o Ramalho, a gente trabalhou muito nisso, né? Muito até contra gosto, né? do próprio Dudu mesmo, enfim, que a gente falou, bom, vamos fazer esse movimento de deixar mais hype, de deixar mais exclusivo, de ser mais... E aí a gente caminhou e a Sbornia começou a ser só open bar. Né? Foi uma decisão super difícil de ser tomada, porque a gente tomou um pau nos primeiros eventos, né? Mas a Sbornia, ela, já na de 5 anos, ela vira outra coisa, né? Ela vira um grande evento open bar, né? E aí você tá falando de uma época que você tem, cara, o André Barros com o Bar do Zé Pretinho, né? Gigante, você tem... E aí você teve um negócio muito legal na área de eventos do Rio de Janeiro,
que eu acho que as festas, elas foram, cada uma do seu jeito, foi contribuindo para o mercado melhorar num lugar. Tá. Né? Eu acho que Por exemplo, a chegada do Baile do Zé Pretinho e a chegada do Paulo no mercado de evento, né? O Paulo é o Zé Pretinho, né? O Zé Pretinho, pra quem não sabe, não, ele é Paulo. Né? O Paulo, ele é designer também, puta de um designer, e ele tinha um puta... Ele era sócio de um puta escritório de sites, que faziam sites com flash na época, site multimídia, lembra disso? Isso era um negócio... Trabalhei muito com isso já. E o Paulo era um cara pica dessa época, eu esqueço o nome da agência dele, mas o Paulo era um cara gênio nessa época, e quando o Baile do Zé Pretinho começa, o Paulo, ele traz um olhar multimídia para o mercado de evento muito diferente. Então o Baile do Zé Pretinho, ele começa a ser muito notado porque o vídeo estava no ar logo depois da festa. Ninguém fazia isso, cara. Entendi. Isso era uma visão multimídia, isso era uma visão de... Tem gente aqui no podcast até hoje que trabalha com isso. É isso. Isso era uma visão que o Paulo tinha. Eu acho que a Nas Internas, ela tinha uma questão de público, de hype, de trabalhar o hype, de trabalhar esse negócio da exclusividade, da sensualidade, né? O Bruninho, ele é um cara, o Bruno Maia, ele é um cara que ele entende muito desse negócio da sedução, do sexo, da conquista, e isso é um negócio que você vê nos eventos dele. A Carrapetas é um produto sexy, Nas Internas é um produto sexy, né? Eu acho que a Asborn, ela trouxe para o mercado de evento do Rio de Janeiro uma relação de diversão e entretenimento que não se tinha. Quem começa a fazer palco grande, painel de LED, é Ramalho e Dudu, né? Asborn. Hoje né? tem... Quais são as festas open bar do tamanho da Asborn que a gente tem ainda? Não tenho ideia, cara. A Mixed é grande, né? Você tem a Babude. Tem a galera nova fazendo, eu já não acompanho mais esse. Tem uma galera nova. Nova não, né? Enfim, ninguém é mais novo. Vou fazer 40 anos amanhã. Né? Ninguém mais é novo, mas enfim. Tem galera mais nova que eu fazendo e que continua no mercado. E eu acho que teve uma pressão muito grande pela profissionalização. Eu acho que, por exemplo, o Brasa, ele trouxe uma relação muito diferente de serviço. Não, ele mudou. De bar, de como é que o Brasa tratava os patrocinadores, né? Eu acho que, por exemplo, a questão do Fica Comigo trouxe o pagode pra cena, né? O pagode não entrava na Zona Sul. Sim, verdade, né? Caralho, isso é genial, né? Não posso falar isso, né? Então, assim, eu acho que o mercado de entretenimento não é que a noite tá morrendo, né? A noite tá se reinventando e tá tudo bem. E agora é o samba, né, no Rio, né? E agora é o samba. Por quê? Porque é rua, porque é democrático, porque... A situação que a galera talvez não esteja com grana, talvez. Será que o samba pode ter impressionado por isso? Cara, eu acho... Eu vou dar mais uma opinião polêmica, deixa eu beber água. Bebe água. Só foi polêmica, hein? Eu acho que nada foi tão importante para música brasileira e para a cultura brasileira nos últimos 20, 30 anos quanto um Bolsonaro logo depois do PT. Sério? Porque eu acho que naquele momento do fora Bolsonaro, que vamos lembrar que é um momento que ele, de alguma forma, ele se liga com o fora Temer, dá para você comparar, né, os movimentos. O fora Bolsonaro, ele tem já é uma galera mais nova, não é uma galera que participou de 2013, né? É uma outra galera, né? Quem fez o Fora Temer não foi a galera que fez o Fora Bolsonaro. É um pouco diferente. Você já tem uma galera mais nova entrando. E você tem uma nova esquerda, né? E você tem uma redescoberta da MPB e do samba por um público novo. Tá? E eu tô falando isso num extrato social mais alto. Eu não tô falando isso de quem sempre viveu o samba e vai continuar vivendo o samba. O samba nunca morreu. O samba cresceu. Né? A galera frequenta o samba de Zona Sul e exato. A gente tá falando do samba com produto, as rodas de samba que vem crescendo e tudo mais. Morro do Pinto. Né? Morro do Pinto, exatamente. Então, assim, eu acho que existe um lugar que é favorável para o crescimento e o redescobrimento do MPB, da Tropicália, né? Cara, é só você olhar o que é o Rock the Mountain. Verdade, o Rock the Mountain, ele é um festival que ele nasce de Tropicália, que nasce num contexto pós-bolsonarismo. Entendi. Né? E que é um lugar
que essa nova esquerda consome também para se posicionar. Isso é um problema, né? Eu acho que o posicionamento veio forte dessa última vez, né? Eu não acho que é um problema, eu acho que é uma característica. Eu acho que a gente precisa parar de rotular tudo como problema. Às vezes são só premissas. Cara, As coisas são o que são. Né? E eu acho que, por exemplo, você tem uma... a estética da esquerda hoje ela é muito definida, né? Assim como a estética da direita também é muito definida. Não estou falando só de uma ou de outra, mas lógico. quando a gente falou de samba, eu acho que é importante pontuar isso, porque no outro lugar você tem um amadurecimento do próprio agro e do sertanejo. Sim. Então porque a gente aqui vive muito essa questão do samba, mas num outro lugar perto daqui, não sei quando vocês acompanham, cara, festa de peão tá vendo um produto mainstream. Entendi. O paulista equivalente ao Leblon, ele hoje consome Barretos. Eu estava, só um parênteses, estava no casamento de uns amigos do Leblon recentemente, quer dizer, o menino é de São Paulo. Cara, o casamento do caralho. O casamento, quem tocou foi o Nando Reis, porque era pra galera de São Paulo. A galera de São Paulo consome sertanejo pra caralho, né? Tipo, tava no Rio de Janeiro, não foi pagode, não foi Nando Reis. É um cantor de sertanejo da noitada aqui. Mas ele não contrataram um grupo de pagode, um grupo de samba. Então é isso. Então acho que é isso. O Paulista consome muito sertanejo premium, né? O sertanejo do premium. Tem um sertanejo premium já acontecendo. Você tem a RAM, umas coisas, os signos do sertanejo. Os signos do jovem de direita, eles também são reforçados pela cultura do sertanejo hoje, tá? E os signos do jovem de esquerda, eles são reforçados pela cultura do samba da tropicália. Posso te fazer uma pergunta, cara? Pode, claro. Em relação à música, desculpa, Léo. Cara, o Rio de Janeiro sempre foi muito hostil com qualquer estilo musical fora do Rio de Janeiro. Por o Rio ser um berço cultural do Brasil, uma das berços, a gente é muito pedante com o que vem de fora. Não consigo escutar CPM 22. Sim, não, mas por exemplo, você pega o axé. O axé, quando teve a explosão aqui, você teve os momentos de micareta e tudo mais, mas o carioca mesmo em si, nunca teve um público do carioca que aceitou axé. O carioca, ele não gosta do axé. O carioca, a primeira vez que eu tô vendo, pelo menos da nossa geração, o carioca aceitar o forró, depois do Fala Mansa, foi o João Gomes. E aí eu queria, tipo, o João Gomes, ele veio. E, cara, gente que nunca... Tá bom, a galera escuta forró. Tô falando como mainstream dessa galera do carioca. O carioca aceitar, abraçar. O carioca nunca aceitou sertanejo. Qual casa de sertanejo sobreviveu no Rio? Qual festa de sertanejo sobreviveu no Rio? O carioca nunca aceitou. O que tu explica o fenômeno do João Gomes aqui dentro da cultura do Rio de Janeiro, cara? Eu vou voltar pra questão da rua e da cultura emergente. O carioca não aceita o que vem de fora, não é porque vem de fora. O carioca não aceita o que vem de fora porque não nasce no Rio de Janeiro. Tipo, a gente é parisiense. A gente bebeu na cultura de Paris, na verdade. Eu não acho que a gente é parisiense, cara. Eu acho que isso é uma visão errada. Eu acho que a gente, pela dinâmica social do carioca, tudo aqui precisa ser emergente. Entende o que eu quero dizer? Sim. Não é uma questão de... eu acho que é o contrário. Se a gente fosse parisiense, a gente seria escroto. E a gente não é escroto, a gente é legal pra caralho. Sabe? Então, assim, eu acho que esses movimentos, eles não entram e não se solidificam pro Rio, porque ele justamente já vem consolidado, e quando ele vem consolidado, ele entra por cima. Sim. Saca? Então, assim, eu acho que o João Gomes ele tem um pouco de diferença em relação a isso, né? Porque ele nasce e acontece num momento deste público, primeiro da nova esquerda, e depois isso vira mainstream, e depois isso ultrapassa, né? Que ele entra no momento em que o brasileiro está redefinindo a sua relação com a cultura brasileira, o jovem está redescobrindo a base da Tropicália, a base da MPB. Cara, eu acho que assim, a gente tem que olhar... Você acha que há 10 anos... Vamos ser muito sinceros, assim. Há 10 anos atrás, o Gil teria esgotado tantos shows assim? Não, eu acho que não, tá? Assim, teve momentos no Brasil que eu com certeza eu diria que não. Que sim, e outros queriam que não, né? Ou a turnê do Caetano com a Maria Bethânia, e assim vai. Eu acho que poderiam ser bem mais apagadas se não tivesse essa configuração que a gente tem hoje. A configuração social, política e cultural que a gente tem hoje, que bom que a gente tem eles, né? Não como esquerda ou direita, mas como ponto e contraponto. Porque a realidade é que
E aí a gente entra em marketing, antropologia, e a cultura precisa da contracultura. Sim. Então, quando você pendula muito pro lado, o pêndulo volta, e assim vai. E é por isso que o McDonald's hoje faz sucesso, porque ficou chato comer hambúrguer artesanal. Caralho. Massificação. Então o hambúrguer artesanal é a saída. Vem comer artesanal. Aí, de repente, cara, você tem que escolher entre 8 pães, entre 7 blends, 17 queijos, 20 geleias, 3 tipos de fazer bacon. Caralho, mano, eu quero um quarteirão. Eu queria dizer eu quero um Big Mac. Nunca abandonei o McDonald's na vida. Todos os lugares do mundo. Meu Maczinho. Porra. Nunca. Então, assim... E aí você olha essa questão da cultura e da contracultura, né? A coisa pendula para o lado, pendula para o outro, pendula para o lado, pendula para o outro. Isso é normal, isso acontece com tudo. Entendi. E acontece na música também. Então, eu acho que o João Gomes, eu acho que ele é talvez a primeira grande unanimidade pós-redescobrimento da cultura brasileira pelo público jovem. Entendi. E eu acho que isso tem um mérito gigantesco quando você não tem mais o Faustão e o Gugu. Caralho. Porque era muito fácil você lançar... Nada do Ryan Santos, assim, ele concatenando as ideias. Eu acho que é muito fácil, às vezes, você pensar no El Chan ou no Mamonas, ou pega, sei lá, o Soweto e qualquer outra coisa, e você massificar isso quando você tinha um programa de TV no sábado, um programa de TV no domingo e rádio, né? Sim. Cara, a gente para viajar com os amigos, a gente pegava a fita cassete e gravava no rádio as músicas que a gente queria ouvir na viagem, né? Era bem diferente. Então é muito mais difícil, e por isso que eu acho que é muito mais louvável o que o João Gomes está fazendo, porque ele acontece num contexto descentralizado de cultura e de música, cara, e de consumo de música, e isso é muito do caralho. Caralho, sim. Esse cara, não é que esse cara é gênio, né? Até porque ele não trabalha nesse lugar da genialidade, ele não se vende como esse artista da genialidade. Mas eu acho que quando a gente olha para esse lugar onde ele está, e que ele soube construir de empatia, de proximidade, né? E porque isso também, de alguma forma, isso junta muita coisa, né? Porque isso junta um pouquinho de piseiro, isso junta um pouquinho de samba, isso junta um pouquinho nessa redescoberta da música brasileira, isso junta um pouquinho de Alceu Valença, isso junta um pouquinho de Elba Ramalho. Cara, eu fui ver o Ney Matogrosso com a Marisa Monte no Doce Maravilha. Na Doce Maravilha no passado. Cara, eu chorei do início ao fim. Que coisa linda, que show maravilhoso. E eu não sou um cara que eu vejo MPB a vida inteira. Mas assim, coisa de maluco, coisa de doido. É um negócio... E que bom que a gente tá redescobrindo isso, porque eu acho que a gente passou por um período de produção musical intelectual muito, muito diminuído, né? Então, ano passado, por exemplo, né, no Visit Rio, a gente trabalhou muito esse ano com a gastronomia, né? E aí, porque a gente... Lembra que eu falei Antes de você falar de gastronomia, só deixa eu fazer uma pergunta que seja emenda. Não, vou ficar na música, Vai na música? Quando eu falei da gastronomia, a gente... Falei lá da gastronomia, da cultura e do balneário, né? Sim. A cultura do Brasil é muito difícil de vender por causa da língua portuguesa. Sim, né? infelizmente. Então a gente fez um projeto muito legal de gastronomia, que é o Rio Cidade Deliciosa, que é um projeto que a gente criou. Mas agora, por exemplo, esse ano a gente vai começar a trabalhar muito a música e trabalhar cada vez mais a música dentro desse ambiente do Visit Rio. Porque, cara, você tem o Roxy. Vocês já foram ao Roxy? Roxy? Atual eu vou convidar vocês para ir lá. Copacabana Talk, vocês têm que... E tem que chamar o Acioli para falar aqui. Beleza. Não, total. Mandei mensagem para ele, me ignorou. Acioli, vou te ligar para você vir aqui falando do Copacabana Talks. Então, acho que você tem. Hoje, no corredor de Copacabana, Botafogo, né? Você tem o Roxy. Você tem o Blue Note. Sim. Você tem o Todo Mundo no Rio. Você tem... Todo Mundo no Rio é qual? É o programa da Lady Gaga. Sim. Aí você tem o Réveillon. Você tem todos os shows na praia. Aí você tem, começando, o Canecão voltando. Aí você tem... acho que vai ficar para 27. Tá. Mas você tem o Canecão voltando. E o Canecão, ele tem um papel definidor na MPB. Sim. Definidor. Né? O Canecão, ele é o lugar... onde a MPB nasce. E eu acho louvável o esforço que a Bônus e a Kefler fizeram
para trazer... para que o projeto do Canecão ficasse na mão de cariocas, porque a concorrência era com o pessoal do Allianz Parque lá. Quase virou coisa de paulista. E o Luiz Guilherme fala, pô, nem fudendo que isso ia pra mão de paulista, isso aqui vai ficar com o Rio de Janeiro. Você não sabia dessa não, cara. Não, cara, esse é outro. Esse outro cara incrível que vocês trazem aí, cara. O LG tá fazendo um trabalho lindo na Bônus. Então, assim, a gente começa... Você imagina você ter um equipamento cultural do tamanho do que vocês já viram, o projeto novo do Novo Canecão? Já. Cara, coisa de maluco. Tem um pilotis que entra, que se integra com a calçada, que é um negócio meio Lincoln Center de Nova York, né? Que você tá passando e, de repente, aquele negócio cresce em cima da rua e tudo mais. Então a gente vai trabalhar cada vez mais a música, porque a música tá virando um negócio de protagonismo dentro do Rio, né? Você tem... Retornando, né? Retornando, e eu acho que é importante, eu acho que em algum momento a autoestima do Rio se perdeu. Sim. Tá? E eu acho que esse movimento do turista aqui, ele vai fazer um bem pra nossa autoestima que a gente não sabe qual é ainda. Não, mas eu já tô, cara. Porque eu discuto direto com o Ronan Kenup, porque ele lá naquela porra daquele frio de Bruxelas, que não tem porra nenhuma pra fazer, fica metendo pau no Rio de Janeiro. Um dos meus amigos aí. Aí eu discuto com Marcola e tudo mais. Cara, agora que os números de turismo aumentaram, eu tô jogando na cara dele. Quando saiu a matéria da Bloomberg, que a gente é interessante pra caralho, eu joguei na cara dele. Eu tô agora discutindo com todo mundo. Cara, eu acho que o Rio de Janeiro, ele tem... Uma coisa eu ouvi, uma coisa eu sempre falei e outra coisa eu ouvi recentemente. Né? Aqui eu sempre falei, né? Se eu postar que a Bete Feia tem chulé, você vai ler essa matéria? Bete Feia tem chulé? A Bete Feia tem chulé. Tá. Eu não vou ler. Agora, se eu postar que Gisele Bündchen tem chulé, provavelmente é um clickbait bom, né? A Gisele Bündchen tem chulé. O Rio de Janeiro, a Gisele Bündchen é com chulé. Saca? Todo mundo quer falar mal, pô. Todo mundo quer o clickbait de uma cidade que era pra ser um balneário, mas tem um problema. Sim. Porque, muito sinceramente, alguém tratou a execução de um operador financeiro do PCC no saguão de Guarulhos, do maior aeroporto da América Latina, como um problema de São Paulo? Não, mas se fosse no Galeão, que o Rio de Janeiro é uma merda. Caralho, é verdade. O Rio de Janeiro é muito merda, né? O Rio de Janeiro é muito violento. Tá te tomando lá, sabe assim? Isso não virou problema de São Paulo. Nossa, São Paulo está muito perigoso. Eu não tinha pensado nessa porra não, cara. Doideira, é verdade. Você em São Paulo tem um carro blindado, aqui você não tem, porra. Sim. Então, assim, eu acho que existe... Não vou dizer que não existe uma indústria pra falar mal do Rio de Janeiro, isso é um puta papo de recalcado, assim, mas eu acho que existe um lugar que é desgraça de um lugar que não era pra ser desgraçado, dá mais like, que é desgraça de um lugar que não é... que não faz diferença, porque já é cinza mesmo, e foda-se. Eu não tô falando só de São Paulo, não, tá? Tô falando de diversos outros. Não, então, assim, eu acho que tem esse lugar. E aí, o outro lugar que eu acho que eu aprendi quando eu entrei para trabalhar no turismo é que muitos dos correspondentes dos grandes veículos do mundo, eles moram no Rio de Janeiro. Porque se você é da French Press e eu falo, você vai pro Brasil, você quer morar em São Paulo ou no Rio de Janeiro? Entendi. Você quer morar onde? No Rio de Janeiro. Porra. E aí esse cara, ele tem problema de carioca aqui. Sim. E o problema de carioca é o problema de carioca. Que é o que eu tenho, que é o que você tem. Que é uma sensação maior de segurança porque ela é perene, porque ela é todo dia, porque você tem que estar sempre atento. Eu me mudei 2 anos pra Teresópolis, né? E acabei voltando por causa da pandemia. E quando eu saí do Rio, eu comecei a ver o Rio de outra maneira. Porque você fala, cara, eu tô menos ansioso. Mesmo. Eu tô menos estressado mesmo. Porque não é só a vida da grande cidade. É a vida da grande cidade onde você se sente constantemente ameaçado. E você vive vive em estado de alerta. Né? Então você tem que ficar ligado mesmo. Então acho que isso de alguma forma influencia em como você vive na cidade. Mas quando eu voltei também, eu comecei a ver muita coisa com os outros olhos e até o quanto o Rio é generoso comigo, assim. Nunca me imaginei sendo head de marketing da marca turística do Rio de Janeiro. É uma doideira, cara. É uma doideira. E é a doideira mesmo, assim. Eu me belisco às vezes ainda. É super legal estar nesse lugar, né? Mas, enfim, eu acho que tem um pouco disso tudo, sabe? Deixa eu fazer uma pergunta. Posso fazer uma pergunta, não?
Gastronomia. Tá. Uma dúvida, assim. Eu já ouvi críticas no passado, de anos atrás, que a gastronomia do Rio era muito fraca. Que a gente tô falando anos atrás, não tô falando do cenário atual, não. Mas, assim, já ouvi algum momento que o Rio se perdeu, que a gente não tinha potência e pujança da gastronomia para competir com outros destinos turísticos aqui do Brasil e nem falar com São Paulo. Como é que... E eu sinto hoje que o cenário gastronômico, como você citou aí, pra caramba, que a gente tá espalhado pelo Rio de Janeiro, eu sinto hoje que o cenário aumentou muito de diversos, em seus segmentos diferentes, e eu não tenho essa impressão que talvez antes eu concordasse com a questão da gastronomia. Vamos entrar então na gastronomia, que é um assunto que eu amo. Sim. Né? Que eu vivo, e que eu hoje tenho um puto orgulho de ter criado Cidade Deliciosa como projeto de promoção turística da cidade, dando muita continuidade ao trabalho que a prefeitura fez de trazer um Michelin, de trazer... não tem nenhuma genialidade no meu trabalho, nem de turismo, mas só mesmo entender o momento e querer concatenar isso. Eu vou te fazer uma pergunta e eu quero que você me responda com sinceridade. Qual é a gastronomia de São Paulo? Não tem. Sim. É meio Nova York, né? Eu acho. Eu vejo, enxergo. Você quer dizer assim, não tem, um prato típico, é isso? Não é prato típico. Qual é a gastronomia de São Paulo? Então vamos lá. É o pão na chapa com requeijão. O cachorro quente com purê de batata prensado. Com purê. Tô falando pratos típicos. Qual é a gastronomia de São Paulo? De comida... a gente não consegue nem responder isso, cara. A gente tá indo pra prato típico. É difícil. A gastronomia de São Paulo é a gastronomia do dinheiro. Tá. É a gastronomia do bom ingrediente. É a gastronomia que você pode ir além, porque tem gente que tem dinheiro para comprar. Então eu acho que parte da gastronomia do Rio, ela não vou dizer que ela diminui, porque ela nunca diminuiu, tá? Parte da gastronomia do Rio, ela deixa de ter esse destaque, porque tem um momento que São Paulo começa a alavancar muito, né? A questão dos restaurantes cada vez mais entregando experiências mais diferenciadas, simplesmente porque lá tinha quem pagasse. Entendi. Ponto. Ronaldo, você acha que isso é um problema? Não. Porque eu acho que tem outro lugar da gastronomia de São Paulo que é muito relevante e que a gente está começando a viver aqui, e eu acho que vai crescer muito nos próximos 10 anos, eu vou chegar lá daqui a pouquinho, que é a comida do imigrante. Cara, São Paulo tem uma diversidade de imigrantes que o Rio de Janeiro não tem. São Paulo hoje, você vai no Bom Retiro, que antigamente era um bairro extremamente judaico, hoje ele é um bairro que você vê na mesma calçada um cara, um judeu ortodoxo e um coreano, porque virou um bairro de coreano. Tem a Liberdade também. Você tem a Liberdade, você tem o Bexiga, e assim vai, né? Então você tem grandes redutos de imigrantes em São Paulo, e é natural que o imigrante, quando chega num lugar e ele não tem muito o que vender, se ele é bom de cozinha, ele vai fazer o quê? Vender a comida que ele sabe fazer para outro imigrante que também sente saudade da casa dele, pô. Então eu acho que a comida de imigrante, ela define um pouco da gastronomia de São Paulo fora desse eixo do dinheiro. Mas é uma gastronomia pouco discutida de São Paulo, pouco falada de São Paulo. Né? Não é essa gastronomia que o paulista se gaba de ter. Sim. Tá? Embora ela exista e ela seja mais interessante hoje. Tá? É o meu Google Maps com as bandeirinhas, é a culinária de imigrante. Sim. Né? Quando você traz para o Rio de Janeiro, é completamente diferente. Cara, isso aqui foi a capital do Império Português. Cara. Então, a culinária do Rio de Janeiro, qual é? O botequim nasceu aqui, pô. Pronto, acabou. Belo Horizonte nasceu aqui, porra. A própria feijoada, né? A própria feijoada. E hoje eu acho que a gente tem outros pratos que a gente precisa trabalhar também, e depois eu falo Cidade Deliciosa. Mas por que eu tô falando isso? Assim? Porque eu acho que não dá para comparar. A gente precisa parar de comparar São Paulo com o Rio. Porque são duas cidades com uma formação tão diferente, que qualquer comparação ela é burra. Porque porque você tem que explicar tanto contexto para comparar essas duas cidades que a comparação ela fica pobre. Né? Mas do ponto de vista quantitativo, né, se você tira os restaurantes japoneses
com estrela Michelin de São Paulo, dá conta, percentualmente, estrela Michelin por habitante, o Rio tem mais. Sério? Caralho. Chupa, São Paulo. Repete o jogo, porque isso é importante. Eu não vou repetir. Porque eu também não acho que... Justamente porque eu acho que a culinária de imigrante é muito importante. Sim, e tem mais japonês aqui do que, sei lá, em Tóquio, sei lá, tem japonês aberto aqui. É a maior colônia japonesa fora do Japão. Né? Então eu acho maravilhoso, porque existe essa cultura da excelência do japonês que faz com que seja mais fácil um japonês chegar na estrela Michelin. Entendi. Faz sentido. É o japonês, mano. E além disso, né, existe um órgão dentro do Ministério da Agricultura japonesa que roda o mundo inteiro explicando a excelência da cultura japonesa na gastronomia. Por quê? Porque como a culinária trabalha com peixe fresco, eles têm um medo de um backlash, que é o seguinte: a comida japonesa faz mal, porque se comeu peixe fresco e teve doença. Tipo porco. Tipo porco. Entendi. Tipo o porco, exatamente. É o próprio peixe cru também. Exatamente. Então, eles têm uma questão de treinamento. Tem um cara lá do Ministério do Japão que vem aqui, porra, vê se tu tá fazendo peixe direito. Vem te certificar, vem te treinar, vem certificar uma escola, para que aquela escola seja validada pelo governo japonês. Outro dia eu vi um post de uma menina, não era Japão, mas ela foi pra Tailândia, e ela falou que passou mal com peixe cru. Ela tava recomendando, não, é uma influência. É isso. Não coma peixe cru na Tailândia. No Japão, você imagina se isso vira no mundo inteiro. Não pode comer peixe cru. Vira cultural. Aí vira, você acaba com uma cultura inteira. Né? Então, acho que assim... Eu acho que São Paulo, ela tem um lugar muito importante, porque é hoje o lugar onde você pode experimentar muito mais coisa, porque tem muito mais dinheiro, muito mais gente disposta a pagar. Isso é bom. Isso é bom para o país, isso é bom para desenvolvimento econômico, cultural, de chefes e tudo mais. E o Rio, ele está numa ascendência, eu concordo com você, o Rio está crescendo. Né? Como é que eu vejo hoje a gastronomia do Rio versus a gastronomia de São Paulo? Tá? Se não versus ao lado de. Né? Ali, entre 2010 e 2015, você tem o crescimento daquela cultura hipster, tanto em Pinheiros quanto em Botafogo. Sim. Tá? São os dois bairros que eles dominam essa cultura do Brooklyn, de Williamsburg, de Berlim, né, de Amsterdã, que é o hipster médio, né? Smorgasburg em Nova York. E da onde isso nasce? Da onde nasce essa nova cultura gastronômica? Em 2008, você tem a crise econômica, né? E aí isso quebra os Estados Unidos, depois isso quebra a Espanha, depois isso quebra o mundo inteiro. Tem duas coisas que você sabe fazer na sua vida: o teu ofício e o teu hobby. Quando você perde o seu ofício, você vai rentabilizar o seu hobby. Né? E no mercado criativo, é normal que um criativo tenha um hobby criativo, porque ele tem energia de criação. Esse é o criativo. O meu hobby criativo é cozinhar. Né? Eu sou um cara criativo e o meu hobby criativo é cozinhar. Né? Então, o que aconteceu? De repente, tinha uma porrada de publicitário, designer e o caralho a quatro na gastronomia. Eu quero o hobby. E aí você tem uma ascensão e uma completa mudança estética da gastronomia no mundo inteiro. Sim. Que começa em Berlim, Nova York, Londres, São Francisco, né? Essa galera tem referenciais de pesquisas diferentes. Então, você tem o Tartini em São Francisco, que começa com a questão do pão, que vira slow baker aqui, e assim vai, né? As coisas acontecem, e aí você tem a facilidade de você acompanhar os movimentos lá de fora pela internet. A internet já viu em outro lugar, né? O Instagram em 2013. Né? Então você começa a ter esse lugar de que a comida vira um símbolo de posicionamento pessoal seu, o que você come e o que você é. Né? E você começa a poder mostrar isso através do Instagram. As pessoas começam a postar foto de prato. Sim. Né? Então... o Instagram inicia essa cultura. Exatamente. Ninguém postava foto de prato no Fotolog. No flogão. É verdade, né? Saca? O Instagram, como é esse lugar do hype, do dia a dia, do real time ali, você começa a postar. E aí você tem uma ascensão muito grande desse movimento no Rio e em São Paulo,
Botafogo e Pinheiros. Aqui, principalmente, Comuna, né? Verdade. Colab, né? Sim. O Colab começa aquele Baixo Botafogo ali Sim, de verdade, cima, né? né? O Ferreira na Fernandes Guimarães, né? Com o Rodrigo e a namorada dele, cara, dinamarquesa, finlandesa, sei lá, acho que isso. O Rodrigo está no Santo Agostinho. Tava andando com o Bacon, o que você tá abrindo aí, cara? Ele, não, fazer um negócio aqui descolado, meio Nova York, Colab. Eu falei, caralho, tá mongol, moleque. Aí levei o pessoal da Veja lá. E a Void de Botafogo, com a House of Food, que é um projeto que vem de São Paulo, do Menck, que é um projeto maravilhoso. De Porto Alegre, né? Eles são... A House of Food é de São Paulo, né? A Void é de Porto Alegre e a House of Food é de São entendi. Paulo. Aqui eles entram dentro da Void. E eles abrem a primeira Void no Rio, né? Nem foi eu, né? Então, assim... e o próprio conceito de Void é muito legal. O que é Void? Void é o espaço vazio, né? Você tem Gelacrânio lá no teu, no Brasileiro? Oi? Como é que é a história? Repete. Void, a tradução de Void é o vazio, né? O void, there's a void. Tem um vazio, tem um buraco. Então, Void é o vazio, aquilo que tem tudo, né? Não, Gelacrânio. Eu sinto falta do Gelacrânio na minha vida. Então, assim, aí você tem a House of Food, o Comuna e o Colab, e o motivo pelo qual eu topei entrar na Sociedade da Choperia Botafogo é porque é no ponto do Comuna, isso mexe muito comigo, assim, tudo que o Comuna foi, né? A junta local começou no Comuna. Não tinha. A junta local começa no Comuna, então você tem que ver, por exemplo, né, o trabalho do Dani, do Queijo com Prosa, né, que é, porra, maravilhoso. É outro cara que você tem que chamar aqui pra falar. Não conhece o trabalho, cara, o Dani, ele tem um trabalho de pesquisa de queijo no Brasil inteiro que mudou a vida de muitas famílias, cara, e isso só começa porque a junta começa, porque passa a ser viável o Dani fazer esse trabalho, porque existe uma feira para dar vazão nisso, e assim, e aí você vai vendo o efeito borboleta dessas coisas. Só que enquanto Pinheiros continua crescendo, tem o mercado Pinheiros, São Paulo é mais organizado para crescer, né? Aqui no Rio a gente eleva o Crivella depois da Olimpíada, né? E aí, quando a gente elege o Crivella, cara, vira um negócio meio super Xuxa contra o Baixo Astral, sabe? Só que o Baixo Astral ganhou. Sim. Né? E aí o Crivella começa a tirar as mesas da calçada, e aí a calçada morre. Aí o Crivella tira a arquibancada da Void, e aí a Void morre, né? Então, assim, de repente, e aí, ao mesmo tempo que você tem esse efeito do Crivella no mood da cidade, né? E eu não tô falando se Crivella é bom ou ruim, não, tá? Sim, eu tô falando da questão da relação do Crivella com a cultura. Assim. Quando você tem esse efeito do Crivella na economia da cidade, nessa autoestima da cidade, ao mesmo tempo, você tem uma crise econômica muito forte. Me prejudicou muito no Brasa, porque o Brasa não precisava de patrocínio. E quando tem crise econômica, o primeiro dinheiro que some é de marketing, é o dinheiro do patrocínio. Só que isso também vale para a economia do Rio de Janeiro, para a economia criativa do Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro, grande parte da economia do Rio, do cinema, da publicidade, da arte e tudo mais, é a economia criativa. Sim. Então, se a economia criativa fica mais fraca, sim, esse cara, que normalmente é PJ, é freela, porque na economia criativa ninguém tem emprego, todo mundo tem trabalho, sim. Né? Esse cara tá com menos dinheiro, então ele sai menos, então ele tem menos opção de onde gastar o dinheiro, porque ele não tem dinheiro. Sim. Né? Então, esses lugares, eles começam a perder público. Primeiro porque tem o baixo astral, segundo aí depois você vem com o Bolsonaro, isso é uma porrada na esquerda, na economia criativa, isso é um problema, né? E aí você tem depois a pá de cal, que é a pandemia. Assim, né? A pandemia é a pá de cal nessa galera, tanto é que Colab quebra na pandemia, ele já tava pedalando dívida, né? O Comuna quebra na pandemia, esses lugares eles se tornam completamente inviabilizados pelo contexto socioeconômico-cultural que a cidade teve no intervalo entre 17 e 21. Caraca, entendi, perfeito. Econômico e socioeconômico-cultural. Você não consegue analisar separado. Ao mesmo tempo que Pinheiros continua crescendo. Né? Então, acho que assim, a economia de São Paulo, a economia da nova gastronomia paulista, ela não teve esse ato que a gente teve de 4 anos. Entendi. Tá? Então, eu acho que hoje a gente está recuperando força nesse lugar.
Tanto é que você vê que pessoas que entendem desse movimento e que entendem como criar esses produtos e entendem muito bem esse público dessa nova economia, elas estão nadando de braçada. Você pega o Edu e o Jonas, do Chanchada, Sim. Diner, com quase 13 casas, sei lá. Para mim, o Edu e o Jonas são os principais criadores de tendência e de produto da gastronomia carioca. Assim, eu pago um pau fudido. Eu brinco com ele assim, eu não acho que você é o maior restaurateur do Rio, eu acho que é o Marcelo Torres. Mas eu acho que hoje ele é o cara que tem a melhor leitura desse Rio de Janeiro emergente. De Botafogo, do que é, o cara que entra lá no Fatia, o cara que entra no Surubara e no Surubafo, ele tem essa leitura muito clara e ele sabe transformar isso numa estética de produto, assim. Eu acho o Edu Araújo um gênio. Acho que o Edu e o Jonas são gênios. Não, e aí me conta, já acho que a gente já tá encaminhando ali porque a gente tem que ser... Me conta então, cara, como é que foi a concepção da Choperia Botafogo? Como é que foi o processo criativo? Como é que surgiu? Vou ser super sincero. Vamos lá. ChatGPT, cara. Não, muito pelo contrário. Cara, eu nasci em Botafogo. Né? Você é de Botafogo? Eu sou de Botafogo. Eu nasci ali no São Clemente 68, entre o metrô e a Igreja Universal. E estudei no Princesa Isabel a vida inteira. Tu falou da Princesa. Então eu nasci no bairro. E eu conheço muito o bairro. Eu vivi nesse bairro morei no bairro até os 14 anos. Com 14 a gente vai para Copacabana. Mas eu continuei frequentando, estudando Princesa. Meus amigos todos eram de Botafogo. Minha vida era em Botafogo. Sim. Então eu continuo frequentando Botafogo até, sei lá, até entrar para a faculdade. Eu basicamente só frequentei Botafogo na minha vida. Né? Então é um bairro que eu primeiro conheço muito bem. E entendo muito bem das dinâmicas dele. Né? A Choperia Botafogo, ela começa num lugar que, assim, no entendimento do que é essa nova gastronomia do Rio de Janeiro, porque das minhas apostas sobre para onde está indo, eu encontro com um amigo, né, que é o Nelson Almeida. O Nelson hoje é meu sócio na Choperia, e ele era sócio do Jimmy Ogli no Jimmy, né? Ali era o ponto que estava o Jimmy, o ponto comum estava o Jimmy, né? Eles estavam terminando o Jimmy, né, iam encerrar a operação, ela durou um pouco menos de um ano por diversos motivos. E aí eu encontro eles e eles... E aí, como é que tá o Jimmy? Tá, pô, vamos encerrar e tal, e vamos abrir um casarão Dodin lá. Dodin? Lá de Petrópolis. Sim. Aí eu falei, putz, mas é pra quebrar em um mês ou em 2. É aquela casa que tem que sobe a escadinha, o Dodin? Aquilo do lado da Boêmia, né? Sim. E eu acho incrível a casarão Dodin em Petrópolis. Sim. Né? Eu acho que o carioca de Botafogo não quer comer joelho de porco defumado, costela no bafo e polenta e num pós-praia de sábado. Sim, total. O pós-praia ele é lotado desde o primeiro final de semana. Todo sexto final de semana ele é lotado desde o primeiro. Então eu acho que fora a cerveja artesanal, que eu acho que é uma outra discussão de horas. Aí eu começo a brincar com ele e falei, cara, conversa com eles e tal, vê se pelo menos vocês ficam com o cardápio, faz um braseiro, Dodin. Tu foi no pareto deles, né? Eu falei, faz um braseiro Dodin, cara, porque eu acho que o que vai manter a casa cheia não é a cerveja artesanal, com certeza, então é o cardápio. Né? E aí eles não conseguiram chegar no acordo, o pessoal da Dodin realmente queria que fosse uma franquia, que fosse um negócio que realmente tivesse o cardápio, e eu acho que eles estão no direito deles de querer isso, enfim, afinal é a marca deles, é pelo que a marca é conhecida, é Viking, é outra proposta. E aí, papo vai, papo vem, eles não conseguem chegar num acordo com o Já teve essa temporada, né? Oi? Já teve... Botafogo viveu essa abertura de casas de cerveja artesanais um tempo atrás, né? Já teve esse boom, né? Já tem, só quem tá lá hoje é a Rocksport, só né? A sobreviveu, que fechou, né? Então, assim... E aí, nessa que é o Jim que sai do jogo, eles me ligam e falam, cara, o que você acha e tal? E aí eu já tinha conhecido um terceiro sócio, né? O meu segundo sócio, na verdade, somos 3, que é o PC. O PC é o dono do... O PC é o dono do La Esquina da Lapa. La Esquina, sim. E aí o PC me mandou o cardápio que o Jim tava propondo e tal. E era isso, era um cardápio da Serra do Rio, não tinha nenhuma tropicalização disso. E aí volta no que eu disse, né? O carioca consome carioca, o carioca não consome produto. Por melhor que o produto seja, o carioca consome carioca. E o Rio nunca gostou de coisa temática, né? O carioca, a Zona Sul, a gente não... Porque o tema é o carioca. Exato. Porque o fato do carioca valorizar muito o carioca... a gente se ama, né? A gente se ama. Exatamente.
Então eu acho que não tem espaço para outras estéticas, porque eu acho que o mais bonito do Rio é a gente mesmo. É a forma como a gente lida com a vida, que a gente lida com a praia, que a gente lida com o espaço urbano, que a gente lida com essas coisas. Então eu acho que o carioca ele não precisa dessa desculpa de eu vou hoje no Viking, amanhã eu vou no mexicano, amanhã eu vou no... O mexicano nunca foi sobre mexicano, sempre foi sobre tequila, sobre ficar bêbado, sabe? Tanto é que nenhum restaurante mexicano deu certo. As boates deram, os restaurantes não. É verdade. O Guapo Louco deu certo. O Guacamole, enquanto lugar para tomar tequila no aniversário, dá certo. Sim. Enquanto restaurante, já diminuiu mais um pouco, né? Agora ele aumentou e tudo mais. Então, assim, eu acho que isso... o carioca é diferente. E aí eu falei brincando com o PC, assim, cara. Eu tava... Cara, eram 11h30 da noite. Eu falei, PC, anota aí. Choperia Botafogo Brasa Alta e chopp gelado. Caraca. Você vai vender. Cara, foi um negócio assim, meio tipo, que assim... Baixou uma luz. Baixou. Eu tenho muito isso. Caralho. Eu tenho isso com quase tudo. Você não cara. estava Quase sozinho todos esse os dia. negócios. Não foi o Ronaldo que falou. Não foi. Não era ele ali. Cara, um mês antes eu fui na festa de Xangô, lá no terreiro, pra ir o caminho do dinheiro. Então eu definitivamente eu não tava sozinho nessa hora. E aí, cara, eu falei, cara, anota aí. Choperia Botafogo Brasa Alta, chopp gelado. Você vai vender picanha fatiada, chopp Brahma e long neck Heineken. Que é o que o carioca paga sem encher o saco. Caralho, genial. Porque eu sei o que é carioca pedindo VIP, porra. Chato pra caceta. O carioca, ele consome pra reforçar a carioquice. Entendi. Perfeito. Postar um braseiro com show... É que o PB fez brilhantemente, né? Então, assim, pura brasa, exatamente. Ele fez brilhantemente. Incrível. O Mohamed é mais gênio. E é um cara que, porra, faz comida todo dia pra 3 mil pessoas, num volume absurdo. Elias é um negócio de maluco, né? E que ele consegue transformar essa máquina de fazer comida num braseiro. Gênio. Gênio, num ponto que era uma cabeça de burro há 20 anos. Sim, ninguém... E ele é gênio. Ele é gênio. Paga um pau. Fui lá provar comida, encontrei com ele na porta, falei, mandaram eu provar teu pão de alho aqui, hein, irmão, vim aqui. Então, pra quem está dizendo que o pão de alho da choperia é bom, vá no Pura Brasa, peço pão de alho, não tenho vergonha nenhuma de dizer que me inspirei no pão de alho desse amigo querido. Deixa eu fazer uma observação que eu já fiz pra você sobre pão de alho. A minha revolta com a gastronomia do Rio de Janeiro, eu sei que você defende ela, e a Vida de Rio defende, mas, cara, não dá pra você ir pra churrascaria gastar 200. Não vou falar os nomes porque as churrascarias de 250 pratas, as mais caras do Rio, e vinha a porra de pão de alho dozinho. Não dá, irmão. Eu não aguento mais. Tem que ir em tudo quanto lugar de carne e ter pão de alho industrial. Eu odeio aquela merda, aquele pão. Eu não como mais. E aí você vem com pão de alho normal, gratidão. Obrigado. Pão de alho é maravilhoso. A gente... Não vou contar a receita, não. Quem quiser... Mas, enfim, aí eu tenho esse acesso. Baixo o santo, eu solto. E aí, na manhã seguinte, o Nelson, né, que é meu amigo, eu já conheci, o PC eu conheci nesse processo de me aproximar da choperia. E eu tava dando consultoria de graça porque era o Nelson. O Nelson é um grande amigo, ele era sócio do Jimmy Ogro também, do Bistrogro. Eu trabalhei pro Bistrogro muitos anos, ali durante a pandemia. Me ajudou muito trabalhar com o Jimmy e o trabalho com o chefe que eu fiz durante a pandemia, né? E aí o Nelson mandou mensagem assim, porra... PC mandou tua mensagem pra todos os sócios, cara. Caralho. Eu falei, e aí, cara, como é que tá ele? Não, tá tudo bem, cara. A gente vai sair da Odin e a gente gostou muito da ideia que você deu. Né? A gente pode usar o nome, irmão? Eu falei, pode, bro. Ideia de bêbado, toma aí, né? Tá na mesa de bar. Aí ele, mas eu só vou usar o nome se você entrar na sociedade. E, cara, eu sempre repeti que eu não teria um restaurante. E eu não teria mesmo, assim. É uma vida de corno, uma vida de paga um pau fudido pra quem tem sucesso nesse lugar, assim, cara, eu pago um pau fudido mesmo, porque é muito exaustivo pra todo mundo, assim, pra todos os envolvidos na cadeia, no processo, é o lugar que mais sente a inflação e que mais demora pra repassar, né, tem muitas dificuldades na gestão, é muito sensível. E é muito caro o custo hoje pra você abrir um comércio versus as outras gerações, né? Total. E aí, cara, duas coisas pesaram muito, né? Eu acho que a composição societária, né? Enfim,
O Nelson é um cara que tem mais de 26 anos de gastronomia, é um cara que trabalhou em restaurantes clássicos do Rio de Janeiro. O padrasto do Nelson é um cara que durante muitos anos trabalhou em grandes restaurantes clássicos e teve em grandes restaurantes clássicos. Sim. O Nelson, ele tem 44, começou com 17, 18 anos, começou a trabalhar em restaurantes daqueles de toalha branca, de servir guardanapo com pegador e o caralho a quatro. Então é um cara... Ontem comi no Lamas. Puta, cara, comi no Lamas é muito gostoso. Tá maluco? E aí, por causa disso, o PC também é um cara que desde que eu conheci, ele tem uma criatividade muito parecida com a minha, só que ele tem um lugar mais de engenheiro, enquanto tem um lugar mais de designer, então a gente troca muito bem, né? E eles me deram muita autonomia para desenhar o produto, né? É um negócio que eu tinha muito receio de entrar, porque eu não sou chefe, cara. Eu cozinho pra cacete, eu sei que eu cozinho bem. Eu não preciso ter modéstia nenhuma. Eu cozinho bem. Seguiu o Instagram do Ronaldo sem manjar? Ronaldo Porto. Por favor. É o inferno. Like de comida. Porque é só comida. É só comida. Ele fazendo os negócios lá. O que tu fez agora pro Ano Novo, pro Natal? Fiz pro Natal, eu fiz um pernil defumado em lenha de pessegueiro. Um pernil de 14 quilos, né? Coisa de maluco. Né? Ele foi defumado por 8 horas e descansou mais 8 horas. Foram 16 horas pro pernil de Natal ficar pronto. E deu tudo certo. Deu tudo certo, óbvio. Às vezes dá errado, mas assim, então, eu não sou chefe, eu não tenho vontade de me provar como cozinheiro nesse mercado, mas eu tenho a minha vaidade de criativo, de marketing, e eu não queria errar no produto, né? E eu sei que eu entendo muito de Botafogo, eu sei que eu entendo muito de Rio de Janeiro, então eu fui num lugar que eu sei que o carioca gosta, né? E aí, qual que eu acho que é um fator definidor de sucesso para a choperia? Em 6 semanas já tá cheia, 1 hora de fila de espera e tudo mais, além da comida boa, né? Primeiro é o entendimento do que é o negócio, né? O que é o negócio da choperia, né? A picanha, todos os meus, eu não vou chamar de concorrente porque eu não tenho a pretensão de dizer que eu concorro com o Brasileiro da Gávea ou com o Galeto Sati. Mas todos os meus concorrentes estão aí, meus referências estão aí há 30 anos, cara. Servindo a mesma comida, com o mesmo sabor. E você não senta no Brasileiro e pede o cardápio e você também não olha a conta, você só paga. Exato. Você vai, você pede, você paga. Não enche o saco. É um business de expectativa e realidade. Como é o Outback. Como é que é a restauração? A restauração é o seguinte, né? A restauração comercial em larga escala, e em larga escala você pode pensar muitas lojas, que nem o Outback, ou um volume boçal num ponto só, como o Brasileiro, né? Ninguém vai para o restaurante para ter o seu dinheiro desrespeitado. Você não toma risco, né? Então, quando você vai para algum lugar que você já conhece, você quer que as suas expectativas sejam atendidas da forma como você quer que elas sejam atendidas. Exato. Você acha o Outback uma boa comida? Maravilhosa? Puta restaurante? Pra ter tanto sucesso assim? Ou o Coco Bambu, ou o que for? Não. Mas ele tem um padrão fudido. Você entra, você pede, você sabe o gosto e você sabe mais ou menos quanto você vai pagar. Mais ou menos. Se aumentou 5 a 10... É verdade. Você sabe mais ou menos quanto vai sair a conta por pessoa. Mesma coisa no Brasileiro, mesma coisa no Sati. Você sabe o sabor. Né? E eu sempre falei que felicidade é uma fração de realidade e expectativa. Né? É uma relação direta. Se você tem muita expectativa, é difícil ser feliz. Pô, então, numerador e denominador, não tem erro. Né? E aí a choperia, ela nasce com a proposta de já nascer com padrão, e a gente vai para um lugar que é apostar muito nos acompanhamentos. Porque a carne, cara, ou tô na Minerva ou tô na JBS. Você não vai fazer graça e tá fora, não tem como. Não tem como. A não ser que você faça o que o Malta fez, de ter esse braseiro com a 481, com o Marcelo, e aí ele vira essa embaixada da 481 no Rio, desde o Sabor Doc, porque isso não começa no Malta, isso começa no Sabor Doc. Ele vira esse lugar da carne premium e ele cria esse braseiro carioca com a carne premium. Tanto que ele é muito mais caro que o braseiro, ele é muito mais caro que as outras casas de carne. Né?
Só que uma casa de volume, seja eu, o Satsu, Lareira, pega qual o bairro for. Brasil, Ou ele tá na JBS, ou ele tá hoje na Minerva, que comprou a BR Food. Né? Então, eu não tenho como inovar muito na carne sem estourar o preço. Tá. Então, para onde eu fui? Cara, eu vou fazer o meu melhor para ter bons acompanhamentos. Então, o meu arroz de brócolis é arroz com brócolis. Tem brócolis. Tem gosto de brócolis, cor de brócolis e tem brócolis. Entendi. Então, a minha farofa, e eu comecei a cozinhar fazendo farofa e eu queimei uma farofa. É assim, a minha história na cozinha começa queimando uma farofa. Então, minhas farofas, modéstia à parte, Bruno Agostini, que é um grande jornalista da gastronomia, outro nome maravilhoso pra vocês trazerem, é um cara que diz que a minha farofa hoje é a melhor do Rio. E assim, é só minha farofinha de casa, assim, não é nada diferente disso, mas ela tem muita manteiga, ela é caseira, ela é um negócio que todas as farofas saem na hora, mesmo na executiva, a gente finaliza todas as farofas na hora e tudo mais. Então, a gente tem esse lugar. Então, a gente apostou muito nos acompanhamentos, para você ter mais sabor nesses acompanhamentos, que é o que normalmente chega a ser um pouquinho mais insosso num restaurante de carne de volume, né? Em franquias também é muito insosso. E a gente aposta muito nesse lugar dos petiscos, né? Do tipo assim, qual é aquele 10% a mais que você pode fazer que vai criar uma boa experiência desde o início? Porque tem um pouco disso, né? Porque como eu não tenho 30 anos, eu tenho que te ganhar no primeiro encontro. Sim. Porque senão você volta pro Brasileiro, você volta pro Sat. E, cara, é muito frustrante, porque várias vezes agora nesse primeiro mês deu merda na churrasqueira, deu merda no serviço, no primeiro mês. E é muito frustrante, assim, você perder um cliente que teve uma experiência de merda, mas acontece. Sim. A maioria tem boa, mas tem o cara que tem experiência de merda. Normalmente é esse que vai pro Google lá, né? Mas a choperia, ela nasce, cara, para ser esse lugar do carioca. E aí tem uma coisa que junto dessa questão dos acompanhamentos, eu acho que é um fator definidor de sucesso, que é o ponto. Né? Primeiro é a questão afetiva do ponto do comuna. Né? E segundo, eu acho que o fato de eu conhecer muito bem Botafogo. Botafogo é assim, para quem não mora em Botafogo, existem 2 Botafogos. E o que divide essas 2 Botafogos é a Real Grandeza. A Real Grandeza, ela é uma fronteira invisível de uma Botafogo para outra. Se você mora na Sorocaba, você não vai até a Caravela do Visconde, mas você vai até... Nossa, que homem lindo. Mas você vai até a Nelson Mandela, você sobe. A Botafogo até a Real Grandeza é uma, a Botafogo depois da Real Grandeza é outra. Né? Então isso define um pouco o bairro. E não tinha nenhum braseiro no miolo do bairro, do Botafogo da Real Grandeza para cima. Porque quais são os 2 grandes braseiros de Botafogo? A Caravela do Visconde e o Galeto Sati, que são da Real Grandeza para baixo. Né? E o Pura Brasa, que hoje está lá no Argentina, é um lugar extremamente comercial. Fecha 9 horas da noite. Fecha 9 da noite, exatamente. Fecha 9 horas da noite. Então a choperia Botafogo, ela nasce para ser o braseiro desse miolo de Botafogo. Entendi. Não tem braseiro ali mesmo. Não tem braseiro ali mesmo. Né? E de um entendimento que Botafogo é um bairro, e sempre foi um bairro de paz, né? Porque é um bairro com muito colégio. É um bairro muito colégio. Sim. Então é um bairro que é normal você ir quando você tem filho. Né? E conta de padaria, cara. Se você tem 2 filhos no Santo Inácio e mora de aluguel em Botafogo, a tua vida larga de 25 pau. Sim. Largar de 25 pau. E aí você não tem um lugarzinho pra comer picanha, porra? Entendi. Então, a choperia, ela é só um produto certo no lugar certo. Dá um trabalho fodido fazer, mas... A Dua Lipa foi lá? Não, a gente abriu no dia seguinte. Tá de sacanagem. A gente abriu 2 dias depois. Ela chega no Rio, vai ao Braseiro segunda... Ela vai no Vuvu, que é do nosso lado, terça, e a gente abre na quarta. A gente abriu na quarta-feira. Eu tava lá na obra, não sabia, dia seguinte que eu vi. Cara, Ronaldo, acho que a gente, chegou o nosso brabo ali, o outro convidado ali. Eu queria que você desse... Primeiro, agradecer mais uma vez por você ter vindo. As portas estão abertas. A gente, enfim, quando você quiser vir aqui anunciar, surgiu a picanha... Que nem lá em Ribeirão, com catupiry. Não vai ter. Eu tenho uma regra no cardápio que é a seguinte. Se tem que explicar, não entra no cardápio. Excelente. Genial. O meu pastel de queijo, sabe o que tem?
Queijo. Queijo, porra. Caralho, não tem uma cebola caramelizada, um tomate assado, porra nenhuma. Tem queijo, cara. Tem queijo. A minha farofa de ovo, sabe o que tem? Ovo, porra. Não tem a salsinha naquela merda. Tem ovo. Um coentro ali. Não tem nenhum elemento estranho. Porque, assim... eu acho que a gente vai começar a resgatar essa carioquice clássica. Porque essa carioquice clássica, ela já virou a geração dos avós. E a contracultura, ela volta sempre para os avós, nunca para os pais. A nossa geração consumiu o hipster. A próxima geração vai consumir o que nossos pais consumiram. Vai consumir Sindicato do Chopp. Vai consumir Braseiro. Olha o hype do Braseiro hoje. Sim. Então eu acho que a gente vai começar a revisitar a carioquice clássica dos anos 80 e 90. Valeu, cara. Estou lançando linguiça cebolada e gurjão de frango amanhã, sexta-feira, na Choperia Botafogo. A gente consegue ter um teste hoje? Hoje tem. Hoje tem. Você vai, Rafa Lima, comer comigo depois do seu podcast? Você tem programa hoje? Caralho. Hoje. Depois do seu. Alguém filma esse homem? Dá um tchau pra câmera. Faz um corte. Faz um corte pra Rafa Lima. Faz um corte. Ele vai lá. Instagram, tudo mais. Ronaldo Porto, meu pessoal. Visite Rio, sigam Visite Rio, sigam Cidade Deliciosa. O projeto de divulgação de gastronomia oficial da cidade. E sigam a Choperia Botafogo, Choperia com 2 P's. Choperia Botafogo. Então, aqui vai botar com P, né? É isso. Ronaldo, muito obrigado. Porra, maravilhoso. Aí, tá, cara? Muito bom esse programa mesmo, cara. Bom, despede pra cama aí. Galera, valeu, é isso. Compartilha e tchau. Valeu.